Yeah. I'm not gonna lie, daughter had fun on Yagi, her brain fried. Então estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Estamos ao A vivo. gente tem essa novidade agora aqui. Estamos ao né? vivo, então. Estamos ao vivo que agora a gente não sabe, não tem mais aqueles preparativos, né? E não Tipo, sabe o que vai acontecer também, né? É, que antigamente Sim. o Gabi só ligava as câmeras e nós gravávamos meio offline, assim. Sim. Aí depois nos cortes a gente se arrumava. Na Tinha aquela ótima parte que tranquilizava a gente, que a gente falava no início, não, qualquer coisa a gente corta. Qualquer Deixa coisa a lá. gente Isso, edita. exatamente. Né? E agora a gente perdeu isso. né? Agora não tem mais, mas tem a magia de fazer ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Exato. Já dizia Luciano Huck. Né? Eu já falei, hoje de manhã eu mandei mensagem pro Portugal. Portugal, olha só, já fez acho que uns 2, 3 episódios ao vivo na tua vida, né? Já. Alguns Tem alguns anos. ao vivo. E aí nós fizemos o nosso primeiro ao vivo ontem. Tópolis, quem sabe faz ao vivo. Exatamente, estamos aí para isso. Já gostei, já começando por aqui, muito obrigado pelo convite. E já gostei porque eu ganhei aqui, cadê a minha câmera aqui? Tá aqui, essa aqui, ó. Ganhei aqui, ó, Vinhas Cast, mas tá aqui, ó, Portuga. Né? Isso aí. Então já fica aí uma dica para você que é empreendedor, quando for dar um presente para alguém, faz um presente bonito. Né? Uhum. Faz uma coisa que a pessoa vai querer usar. Exatamente. Não dá um boné que custa R$5, porque não vai ser o seu cliente que vai usar. Né? Vai dar para exatamente. outra pessoa, a sua marca não fica bem representada. Então faz uma coisa bonita e se puder dar assim personalizado, melhor. Muito obrigado. Viu? Nada. Imagina. Só falta o, A gente que- o negócio aqui dentro. Né? A gente Café? que tá ali, ó, tá ali. O famoso O link. famoso café. Tá vindo? Não dá para pedir tudo ao mesmo O tempo. Gabi, o nosso operador, assessor, produtor e qualquer... Ontem nós estamos aqui também com Anne Bianchi, Todo mundo né? precisa de um Gabi na vida. Com certeza. O Gabi na vida. Então já, Portugal, te agradecer. Vou tentar desligar um pouquinho do online. A gente sempre tem um cuidado aqui de agradecer o tempo. Né? Ontem acabou que, como eram nossos sócios, a gente acabou meio que não agradecendo. Mas agradecer o teu tempo. Cara, hoje tu tá com teus tantos mil alunos, né, num novo momento, construindo novas Exato. coisas. E aí tu abre mão da tua vida para vir aqui compartilhar a tua história com a gente. Porque eu sempre falo assim, pode ser um podcast de 6 horas, pode ser um livro de 600 páginas, mas se ficar um estalo, uma mensagem, aquilo ali valeu a pena. E o nosso intuito desses 2 anos aqui, mais de 2 anos já fazendo isso, é realmente conseguir mudar algumas vidas, é realmente dar um insight, e isso tem acontecido. E é isso que nos mantém aqui, Ativos. Perfeito. né? Fazendo toda essa loucura que tu já viu um pouquinho do que a gente faz, né? Em todos os lugares, e a gente para e vem para cá e vamos ouvir mais gente, porque a gente sabe que a gente melhor, nós aqui melhoramos todos em ouvir as histórias dos convidados, e a galera que nos ouve também. Então, obrigado mesmo por estar aqui. Com certeza. Muito obrigado pelo convite de vocês dois. E o ser humano ele é movido a histórias, né? Nós desde pequenos somos ensinados a gostar de história, né? Toda criança gosta de história. E nada como aprender com a história de sucesso dos outros, né? A gente consegue aprender com qualquer tipo de história, mesmo que seja como não fazer, né? Mas principalmente quando é de um bom exemplo de como fazer, o conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Para que porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos sempre em contato com outras pessoas, não adianta guardar só para nós, né? Os outros têm que evoluir também, porque Perfeito. senão a gente segue cada vez mais longe do resto da sociedade, né? Então cada vez mais sozinho, mais isolado. É a história de aumentar o bolo e não aumentar a sua fatia, né? Se todo mundo crescer, todo mundo cresce. Exato, todo mundo ganha Se tu junto. querer aumentar a tua fatia, tu vai estar pegando de alguém. Exato. Então, acho que a gente começa por aí. Agradecer a presença da minha co-host. Ontem ele não agradeceu, só pra deixar bem claro. Ó. Aqui ontem eu era convidado também, tu também não me Nós Essa éramos também não me a Suelen, agradeceu. a Suelen. A Suelen, isso aí. Nós convidamos a Su, que tem uma empresa de social media, cuida de muitas contas, inclusive da nossa. E aí a nossa, ô Su, não quer tu mediar? Porque a história era da Combo, enfim, o momento da... E ela fez a entrevista. E ela fez a entrevista. Foi um e ela Vinhascast invertido. Exatamente. E ela não nos Ela não nos agradeceu. Não agradeceu Nada. ninguém. Não nos agradeceu. Mas eu te agradeço então por ontem e por estar aqui hoje. Muito obrigado De e nada. parabéns a ti também, muito obrigado. Muito Eu obrigada agradeço também. vocês estarem aqui também, que fazer isso sozinho ia ser muito ruim. Agradecido, pede então pra galera se inscrever. Já vamos agradecer a galera então que tá agora acompanhando essa nova fase, É né? verdade, né? A gente tem isso, a gente não tem retorno, né? Então vamos ligar um retorno aqui. Galera, Um exercício muito obrigado. de gratidão. por estarem aqui nos acompanhando. Nós não avisamos ninguém. Então, assim, nós vamos começar a publicar agora, acho que o link, mandar nos nossos grupos, os nossos links, porque foi isso aí. O Portuga aceitou, o Gabi também aceitou. O Gabi incentivou, o maior incentivador do ao vivo é o Gabriel. É o Gabriel. E é onde tivemos um suador aqui, porque os microfones não estavam falando, mas depois de uns 5 minutos a gente se ajeitou. Então, obrigado, galera. Obrigado por quem está aí. Quem já estiver aí, por favor, like, inscrição no canal, compartilha com um amigo,
que a história agora do Portuga vai vir à tona, E não coisas que ele esquece- nunca falou. e não Coisas esquece- que nunca foram Olha faladas. só. É E não verdade. esquece de mandar pergunta também pro Portuga, já que ele tá aqui, acesso rápido agora, mandou, respondeu, entendeu? Essas vantagens do ao vivo, né? É Do- verdade, poder responder Portuga, ali tu a galera, né? imagina agora... Tudo se que é chega ao uma vivo pergunta- funciona melhor, né? Tu imagina se Não- chega uma não- pergunta não agora. sei, tá. Não É exatamente. só o segundo episódio. Não exatamente. Não, mas a Calma. tendência é sempre melhorar, né? Com Com certeza. certeza, com certeza. E nossos patrocinadores, o primeiro que acreditou nessa loucura toda, a Red Bull, uma das maiores marcas do mundo aí. Espírito Santo. E o Espírito Santo tem novidade. Se tu não vai falar da novidade... Porque agora eu nós estamos vou. ao vivo. Nós estamos ao vivo. Porque antigamente exatamente. tinha que... o que vai ser o programa de março? Exato. Dia das Mulheres, não sei o que tá, Dia dos Pais, não sei o que. Então a gente tinha que meio que encaixar. Agora, como nós estamos ao vivo, Agora é, hoje, é no É dia de hoje. hoje mesmo. então vai Inclusive, lá. nós estamos na Agência Combo, na nossa famosa sala de reunião que se torna um estúdio. Uhum. E nós vamos fazer o lançamento de coleção da Espírito Santo. E aí vai ter uma imersão interna na segunda-feira, mas vai para as lojas físicas na terça-feira. E aí, como nós somos, né, muito mimados pelo Espírito Santo, conseguimos um código de 15% de desconto em todas as lojas físicas na terça-feira. Então vão lá, Então, usando podem o código Vinhascast. Vinhascast Qual é na- o código? na- Vinhascast. Vinhascast em todas as lojas físicas. Todas. E a coleção, eu fui lá ontem, tive reunião com o Wesley, beijo Wesley. E não tem como, né? Não tem como. É uma mais linda que a outra, o inverno vem pra causar. Então, Uhum. procurem as lojas e estejam. A gente podia fazer uma transmissão ao vivo do lançamento da coleção. Ai, olha aí. Olha Wesley, aí. se tu Eu estiver achei que vendo... gostava de mim mesmo. Eu tenho o microfone, esqueci que hoje eu tô de microfone. Eu achei que tu Olha aí. gostava de mim mesmo. Ia poder dormir. Enfim, Não, você que tá com a autoestima embaixo, né? Você que se sente feio, né? Você vai continuar sendo feio, mas um feio bem vestido. É. Né? Então vá lá, aproveita esses 15% aí para baixar a sua feiura mais um pouquinho. E essas cadeiras maravilhosas, Cadeirote também nos presenteou, nosso patrocinador. Tudo de share. Tudo Share, plataforma de comunicação e marketing super inovador, tá agora abrindo também para outros tipos de setores, então corre lá dar uma olhada e um beijo pro Rafa também, que é um dos nossos grandes parceiros aqui. Eu tô no celular aqui porque eu vou começar a encaminhar os links agora. É porque Entendeu? eu vou viver A gente faz ao dessas, vivo. né? A gente Então vai acho fazer que eu ao falo vivo. também da Rafael Toro, né? Nossa Isso aí. academia de finanças, para quem está querendo investir na sua carreira ali de CPA 10, CPA 20. Eles têm vários cursos e é uma metodologia super diferente, nem um pouco conservador. Então vale a pena dar uma olhada lá também. Já dá uma olhada nos 2 Instagrams aí de plataforma de ensino pra gente ter um mundo melhor, né? E então encerramos tudo. Foi todos? Eu tava aqui mandando o link. Mas aqui. eu também Eu tava. tava trabalhando. Isso é que se vê que é um podcast de sucesso quando os patrocinadores ocupam muito tempo, né? Que a galera assim, mais um, vem mais outro, vem mais outro. E ainda tem espaço para mais, né? Com Tem. certeza tem. E nós estamos sempre Exatamente. melhorando esse processo É isso aí. também. Estamos Isso melhorando. aí. Aliás, a parte comercial nós estamos melhorando em muitas coisas, né? Em todas as nossas Muitas empresas. coisas. Mas, Portuga, agora agradecimentos feitos, apresentações feitas. Muito obrigado. É, Obrigado, valeu. Um abraço, pessoal. Foi muito bom ao vivo. Até a próxima. ótimo, né? Então, vamos pro almoço. Mas para quem ainda não sabe, qual é o momento... Nós já fizemos de várias formas, tá? Sim, como é que era Portuga quando criança mesmo, a gente vinha e fazia tudo. Depois, por referência de outros podcasts que tem essa mesma filosofia de contar histórias, Uhum. a gente aprendeu que talvez é melhor começar pelo final. Sim, quem é o Portuga hoje, e aí a gente vai abrindo janelas, porque eu tava lá, depois eu vim para cá, mas hoje, assim, como é que tá a vida do Portuga? Fazer aqui? o Benjamin É. Button das Isso, histórias. É né? isso aí. Vamos fazer uma Quem história. a dúvida é essa. Quem é o Portuga uma hoje? história revertida. O Portuga hoje, então, eu sou criador do método imersivo, do inglês com o português. Olha aí. Cara, isso é sensacional. Uhum. Inglês com o português. Quem será que é o português, né? Sou eu. Já rima, né? Já ficou um nome assim, a fonética ficou boa, né? Pegou, né? Inglês com o português. Então eu estou dedicado quase integralmente a esse negócio, né? É um curso online. Só que o grande diferencial do curso online é que eu consigo fazer um acompanhamento quase que personalizado. Dá para levar essa experiência para o aluno. Ou seja, ele tem ali as aulas gravadas, que tem a vantagem de assistir em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento, quantas vezes quiser. Não precisa pedir parar a aula para o professor repetir. Só vai lá e volta o vídeo. Quem tá vendo agora, ele acha onde agora? Se eu quiser... Portugamarcelo.com. É isso que eu preciso, então... @ Portugamarcelo, vai ficar tudo mais fácil. Perfeito. É tudo Portuga Marcelo. Por quê? Marcelo Portuga já tem, que é um cara do empresário do funk lá do Eu Condzilla. vi isso. É, Eu vi e eu isso. tentei negociar com ele, mas ele não quis vender o negócio lá, até porque ele tem mais seguidores que eu. Isso aí. Mas enfim, é Portuga Marcelo, o negócio é invertido. Mas o grande diferencial do curso é que, além disso, né, que vários cursos oferecem,
Eu faço aulas ao vivo também, então eu faço um acompanhamento com a turma. Então, semanalmente eu faço uma aula ao vivo com todos os alunos da turma, converso com cada um deles, vejo o momento, né? Além disso, temos também uma comunidade dentro do curso, que eu dou o suporte lá dentro, é um grupo no Telegram, já temos mais de 400 alunos ativos lá, e que todo mundo se ajuda, ou seja, você não faz essa caminhada do zero até a fluência sozinho, né? Até porque ninguém acorda assim, hoje acordei com uma vontade. Hoje, assim, eu tô me coçando. Vou tomar um açaí e estudar 2 horas de inglês. Ninguém... Salve o Summit Brasil. Chegou agora, tem que falar com inglês agora. É isso aí. A pessoa vai pela necessidade, né? E é sempre pra ontem. Porque hoje começou o South Summit, mas a pessoa vai querer aprender ontem, né? Sim. Tudo que ela... Ou semana passada, assim, né? Deixa eu fazer umas aulas intensivas. Só que não vai funcionar assim, né? Então tem que ter uma preparação. Então, outra das grandes vantagens é conseguir adaptar o curso à sua rotina e não o contrário, né? Porque as pessoas normalmente elas acabavam dando uma das desculpas, uma das objeções seria tipo assim, eu não tenho tempo para fazer isso, né? Não tem. Realmente as pessoas têm o tempo delas ali, né? Tem o trabalho delas, tem filho, tem casa, tudo para tratar, né? Chegar às 7 horas, ainda ter que pegar 2 horas de inglês numa escola que o professor fala tudo assim, né? Até porque o professor já tá cansado. Dá um sono, né? Então, ali minhas aulas têm menos de 20 minutos, a pessoa consegue incluir dentro da rotina, seja de manhã antes de ir pro trabalho, hora do almoço, vagou 20 minutos ali, consegue fazer, né? Tem aplicativo para o celular, dá para assistir pelo site, até pela televisão também já temos o aplicativo. Então, mesmo para democratizar e para que a pessoa consiga fazer esse método imersivo que é o nome, né? Por quê? Porque aprender uma língua qualquer se trata de imersão. Certamente vocês já escutaram a história de para aprender inglês tem que morar nos Estados Unidos. Só assim que aprende inglês. Mas como é que tem, por exemplo, outras histórias de brasileiros que foram para a Austrália, voltaram sem saber falar nada, né? Por quê? Chegavam lá, moravam com brasileiro, trabalhavam numa churrascaria brasileira, iam para a praia com brasileiro, escutavam pagode brasileiro. Então, eles fizeram uma imersão contrária, né? Eles moram na Austrália, mas eles fizeram uma imersão em português, né? E se isolaram dos australianos. E se isolaram dos australianos, então não tem o que fazer. Então a ideia do curso é exatamente essa, é proporcionar que a pessoa consiga fazer em qualquer lugar do mundo. Tem alunos na Espanha, alunos em Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, tem brasileiros em tudo que é lugar no mundo, né? Indonésia. Que a pessoa consiga fazer essa imersão por conta, né? Então que ela consiga realmente fazer todos os dias ela conseguir aprender um pouquinho. Porque funciona mais ou menos como uma dieta, como uma musculação. Não adianta eu fazer dieta, hoje eu não vou comer nada, e daí nos outros dias eu vou lá e como tudo. Final de semana, né? Pessoal, Regula a semana, não. Isso. Agora é final de semana. Não, final de semana pode. Não adianta, como né? Se o corpo vai se adaptar, senão não adianta. Onde eu tô errando. Era isso, gente? É isso. Não, tem outro detalhe. Pagar a academia também só não adianta. Pagar o curso também não adianta. Então, né? Para você aqui que pagou o meu curso, não fez, muito obrigado. Volte sempre, mas não vai funcionar. Já estou avisando, não vai. A única coisa que eu não consegui fazer ainda é a pílula para falar, que aí é fantástica, né? A pílula, eu vou fazer com a Pfizer, que eles são bons vendendo coisas que não funcionam. Lá veio, ao vivo ele é um problema. Não, eu não participei, não contei, eu vi. E não consigo aprender ainda pela pessoa também, né? Então não consigo chegar lá na casa, vamos aprender aí, ó. Né? Então, amarra na cadeira. Isso aí não dá para fazer. Mas tenho tido resultados ótimos o meu curso online completa dia 31 agora, 2 anos, e foram nesses 2 anos, só nesse curso, 1.500 e quase 1.600 alunos. Então tenho tido uma média muito boa. Vamos fazer um primeiro link agora. Da onde veio a tua fluência? Aonde tu aprendeu, em que momento da tua vida? Na Hungria. E é sério isso. Olha aí começa... É uma história muito... Ela começa estranha. Ela começa estranha e no fim parece estar no início. Porque um adendo que eu tenho todo mundo fala, não, mas daí lá tu te vira, tu faz mímica. Porque o Gabi acabou de... Tomamos um laço. Acabou de voltar. O Gabi sabe que com a família inteira, 2 filhos, a esposa, foram para os Estados Unidos. Não, tu se vira lá, dá jeito. A primeira coisa que ele me falou assim, não se vira. Não se vira, é verdade. Mas o que acontece é que lá, quando a pessoa acaba ficando mais tempo, ela acaba dando um jeito. Por quê? Porque ela está imersa no idioma. Ela vai no supermercado, não tem legenda. Vai ter que falar inglês, né? Vai no posto de gasolina, liga a televisão, é inglês o tempo todo, né? Então é essa imersão que eu digo, né? É isso que é necessário fazer. Isso dá para fazer lá e também dá para fazer aqui, né? Mas não adianta achar que vai ser de um momento para o outro. Voltando lá naquela da academia, não adianta nada hoje treinar 8 horas e achar que eu vou ficar fortão e aí nos outros dias eu não vou fazer mais nada. Ou eu chegar no corpo do sonho, no shape, então e aí eu paro. Se eu parar eu vou regredir, né? E a língua é uma coisa, a língua ela é
ela é constante, né? O aprendizado é constante. E também nós aprendemos, se vocês lembram como vocês aprenderam o português, nós aprendemos todos da mesma forma, que foi ouvindo, né? Nós escutamos já dentro da barriga da mãe e depois nós ficamos naquela da mãe e do pai fazendo aquela, diz papai, diz mamãe, não sei o quê. E é assim que ele vai aprendendo a falar, né? É por repetição. Por isso que a maioria também dos surdos são mudos. Não porque eles não têm cordas vocais, não conseguem falar, né? Pisa num pé deles, vão gritar. Então eles têm cordas vocais, né? Só que eles não escutam, então eles não conseguem repetir. Então a primeira coisa, na realidade, de ser focado... Isso é muito bom, isso aqui. muito bom do ao vivo. Cara, isso vai ficando cada vez melhor. Mas quem sabe... Tá mal estacionado aí? Sabe qual é o melhor? Que a gente não foi parabenizado ainda. Mas aqui atrás tem uma creche de cachorros. Sabe quando o pessoal larga o cachorro da Sei, isso é maravilhoso. E aí depois eles brigam. E aí não tem daí ainda vem E aqui aí os é cachorros. uma baixaria, porque a gente gritando, é cachorro gritando. Cachorro gritando É uma também. baixaria, né? Com certeza é diferenciado. É. Perdi no meu ponto, mas é isso aí. Não. A gente tá falando A Hungria, gente. Como nós exatamente. aprendemos como seres humanos. Isso, exatamente. Português, Então, primeiro a filhos. gente tem que aprender a ouvir para depois poder naturalmente falar, né? Não existe uma fórmula mágica, uma pílula que a pessoa vai sair falando do nada. Aí não quero aprender gramática, não quero aprender nada, quero sair falando. Claro, a pessoa ela não quer fazer o caminho, né? Eu não quero correr uma maratona, eu quero dizer assim, eu já corri uma maratona. Sim. Isso que é legal de falar, né? Sim. Eu não quero, porque a pessoa ela só vê quando chega lá no topo, chega no sucesso, chega no objetivo, mas não vê toda a caminhada que é preciso ser feita, né? Aliás, ninguém vê, né? Porque eu acho que o início da nossa história na internet é esse, assim. As pessoas dando cursos na internet de eventos e não tinham feito nem aniversário de 50 pessoas. Isso Mas, aí, isso aí. A gente começou por isso. Ele sempre tem, né? E o que não. Bons profissionais tem, mas maus profissionais superam. E agora eles têm internet. E agora eles têm acesso. Eles têm internet. Eu tenho uma teoria que talvez as pessoas idiotas não tenham aumentado ultimamente, mas é que nós agora temos acesso a elas, né? Tá bem. Isso aí é o outro lado de ver Acho que pessoas burras sempre existiram, né? Mas agora nós temos que ouvir essas pessoas falando sem querer, né? Chega até nós. O algoritmo enfia na nossa cara, querendo ou não. Vamos falar da Hungria. Sou português, nasci em Portugal. Então, não nasci sabendo falar inglês, né? Sabe que o sotaque a gente nem nota que tu... Não. Nem Isso nota. eu tento fazer aqui a minha tecla SAP, tentar falar o mais abrasileirado possível. Mas eu faço isso mesmo, em relação à construção, pelo menos. Por mais que eu mantenha a pronúncia de algumas palavras, eu tento construir de uma forma mais abrasileirada. Quando estás a perceber. Você está entendendo. É que nem quando o gaúcho sai daqui e tenta falar você. Isso, ele já fica uma coisa meio forçada, dá pra ver que não é dali, mas já dá uma enganada, né? Sim. Já dá pra andar de táxi por aí sem que a pessoa te leve para outros lugares mais estranhos. Mas enfim, nasci em Portugal, nem sempre nunca fui fluente, na realidade, né? Nos meus primeiros 15 anos tive o mesmo inglês do colégio que você, ou seja, nada. Verbo to be, muito mal feito. De professores também que tinham a experiência desses outros dos aniversários de 50 pessoas, professores que nunca tinham sequer viajado, nunca tinham se comunicado com um nativo, eles tinham só aprendido o que estava nos livros ali, né? Então aquele ensino que não foi tão modernizado, não é um ensino como um todo, mas os idiomas também não foram tão modernizados, né? Então aquele ensino que há 100 anos se ensinava da mesma forma, vem com aquela mesma gramática, aquela mesma forma, né? Todas aquelas regras que acabam desmotivando a pessoa. Então, meu inglês era bem mais ou menos, né? Nós em Portugal temos uma vantagem em relação ao Brasil, e de novo vem a parte de escutar, que é o quê? Nós não temos bons dubladores lá, né? São horríveis os nossos dubladores. Parte boa disso, o que é? As coisas não são dubladas, né? Os filmes não são dublados. Os seriados, a televisão em si não é dublada, então ela é sempre com áudio original e com as legendas lá. Então, querendo ou não, o ouvido ele vai é um treino, o ouvido é um treino, né? Então a pronúncia acaba sendo melhor e também não é tão estranho, porque é uma coisa que a gente já está acostumada a ouvir, né? Então podemos dizer que é mais fácil para um português, que é falante de português, aprender inglês e pronunciar, do que propriamente para um brasileiro que também é falante de português, né? Muito por causa disso, porque agora nós temos, tudo bem, streaming, que a pessoa consegue colocar lá o áudio original e tal, mas, né, da nossa época aqui pra trás, ninguém tinha isso. Mas tu sabe que eu tenho 41 anos na português. Parece mais. Eu sei. E a gente, o cabelo branco me ajuda bastante. O ao vivo é incrível. Dava tudo. Corta essa então.
Mas como eu te acompanho também toda manhã, te acompanhava todas as manhãs. Acompanhava, né? Acompanhava todas as manhãs. Eu Há sabia Há que 30 anos, joga na que a cara gente ia dele. enfrentar. viu? Não, não é. 30 anos. Mas eu fiquei, começou a falar sobre isso e me deu um insight. Como antigamente era difícil tu encontrar um filme que tu botasse em português e ele ficasse bom de ver. Então tu automaticamente... Todo mundo, a galera da minha idade, dessa região, vai lembrar assim, não, cara, não põe dublado porque é muito ruim. Ah, E agora, eu disse, cara, qual foi o último filme que eu vi com a língua nativa? Eu não lembro. Porque todas as dublagens realmente foi o que tu falou. é isso aí. Todos os seriados, todos os... Vocês conhecem as vozes até dos dubladores, né? Sim, A voz da- exatamente. Não conhece nem a voz do ator mesmo, porque eu sempre, sei lá, o Jim Carrey é sempre o mesmo dublador, talvez, que faz, né? É, sim, Então a pessoa é capaz de entrar no... ver o cara lá falando, achar, é o Jim Carrey, não é, né? É o dublador. O Rambo ou o Mercenário, O Rambo- ele vai ser o mesmo, né? Cara. Então, acaba que o ouvido não acostuma, né? Então vem com essa estranheza. E isso se repete em outros países. Na Espanha, por exemplo, é um país que tem muito mais dublagem. Na Itália também, na França também. Se vocês repararem, esses países também, na pronúncia deles falar inglês já é mais perceptível. Né? Que é uma pessoa falando inglês com um background espanhol ou com um background italiano, até porque eles também já botam a mão, já faz tudo mais alguma coisa. O francês já sopra mais um pouquinho. Então eu tive isso a meu favor, mas não era fluente, né? E fluente é o ato de fluir só, né? É o fazer o feijão com arroz bem feito, é não travar. Se nós pensarmos no Brasil, todas as pessoas são fluentes em português. Não quer dizer que todo mundo fala bem o português, bem falar, nem em Portugal, né? Então existem vários níveis, mas o fluir é a pessoa conseguir se comunicar. Então, a partir dali, quando eu realmente entrei na faculdade, aí eu já entrei na Faculdade de Ciências da Comunicação. Então eu já comecei a ter alguns professores nativos. Tive professores da Austrália, professores do Reino Unido, até uma professora sul-africana. Então aí já deu um up no meu inglês. Aí realmente eu consegui entender como é que funcionava e já começar a entender que não é uma tradução, né? Não são línguas iguais. Elas não funcionam da mesma forma, né? Então isso já me permitiu fazer alguma evolução. Mas Desculpa te interromper, as aulas eram em inglês ou eles tentavam falar o português de Portugal? não, as aulas eram um misto, né? Mais ou menos, né? Então eles falavam o português deles, né? Que também não era um português nativo, como é óbvio, né? Mas para dar auxílio ao ensino do inglês, né? Que é isso que eu faço também dentro das minhas aulas, né? Então eu tenho muita parte de português também porque tem coisas que são parecidas. Então tudo que é parecido nós já podemos reutilizar. Eu não entendi. Não, é que eu fiz a pergunta errada porque eu te entendi E eu te errado. respondi errado também. Não, porque eu não entendi que aqueles professores estavam ensinando inglês. Eles estavam ensinando inglês. Isso, tá, não. Isso aí. Isso. Tá, Eu também não tinha entendido isso. Não? Entendido que era os professores várias de- cadeiras, todas as cadeiras Não. Isso não, mas tá bem, mas acertamos mais ou menos, ficou meio certo. Não, isso na faculdade de Portugal, os meus professores de inglês Isso. eram nativos de outros países, tá? Então aí eu tive esses 3 pelo menos que eu te falei, eu tive ali no primeiro ano. E logo no primeiro ano eu concorri para fazer o programa de Erasmus, né, que é o programa de intercâmbio, que é bem famoso lá na Europa, assim, basicamente uma universidade envia 50 alunos e recebe 50 alunos, né? E ninguém paga mais por isso, né? Envia para cá, né? Eu envio e eu recebo. Então não é um programa tão difícil de se conseguir, só que normalmente eles priorizam os alunos dos últimos anos, né? Do 4º, 5º ano. Por quê? Porque se eles não fizerem ali, tem que concorrer de um ano para o outro, né? Se eles não fizerem no 4º e no 5º ano, vão fazer quando? Né? Já vai ter terminado. A duração é um ano, então. A duração pode ser 6 meses a 1 ano, né? Mas se concorre de um ano letivo para o outro. E então eu fui o aluno mais novo que conseguiu do primeiro ano para o segundo, já. Por quê? Porque eu escolhi a Hungria, ninguém queria ir para lá. Basicamente era isso. E teve pessoas um queriam penso ir pra- sobre isso ou não? Hã? Teve assim, não, vou botar isso aqui porque realmente aqui ninguém tá indo, então eu quero ir. Não, na realidade nós fazemos para vários, né? Mas também eu coloquei muito em conta o custo, porque era um país muito mais barato, né? E também a quantidade de vagas por aplicações, né? Sim. Então tinha muito mais gente, né? Sei lá, tinha 70 pessoas por vaga para ir para Paris, né? Para ir para Londres, tarará. E lá tinha tipo 5, né? Me veio uma piada. Ainda bem que eu lembrei que me veio uma piada agora Mas que eu vou pode deixar pra fazer. ti. Não, vou deixar pra ti. Não. Eu vou deixar pra ti, porque já tem todo... Tem o respaldo, né, pra esse tipo de coisa, mas o Paris tá bombando. Enfim, tô passando por um momento difícil lá, né? E... Beleza, então vai pra Hungria pra estudar. Isso, daí então eu consegui logo no segundo ano ir para a Hungria para fazer um ano do meu curso de Ciências da Comunicação. E aí sim, o curso, como é óbvio, era todo em inglês. Né? Então eu passei a fazer essa
essa imersão, porque eu tive que aprender inglês querendo ou não. Então eu tive Como é que que foi chegar ouvir lá, inglês. Assim, tipo, cheguei lá, tu já tava se sentindo meio confortável ou foi muito desconfortável? Não, assim? foi bem desconfortável. Mas a ideia era essa, eu queria muito Sim. sair da minha zona de conforto, era o país... muita gente chama de país de leste, eles não gostam, né? Mas eles são, na realidade, eles ficam no centro da Europa, né? Então a Hungria faz fronteira com sete países, e eles são mais ou menos do tamanho de Portugal, só que eles são em formato de bola, são um círculo, né? Portugal seria um retângulo, eles são em formato de bola. Mas eles falam húngaro, né? E húngaro é considerada a terceira língua mais difícil do mundo, depois do mandarim e do antigo grego, que não se fala mais, né? Então é uma mistura assim Coisa boa. Eu acho de que japonês eu nunca com russo. Sabe Coisa que, boa. Nembeselek coisas moyorul. que a matemática ela explica. Tinha 5 pessoas por vaga ali. Ele tinha que ter suspeitado que não era só a parte boa dos cursos. Exatamente, não, é exato. E foi Porque as pessoas não queriam ir para tão Tu longe, foi com né? algum amigo, assim, conhecido? Não tinha. Então, aí que foi o grande desafio. Não tinha nenhum português, nenhum espanhol, nenhum brasileiro, nenhum Nada. falante próximo da minha língua. O que tinha? Coreano, nigeriano, finlandês, que também é uma língua horrível. Quantos anos tu estava aí nessa época? Suécia, 20 anos. 20 para 21. Tá. Porque tu deu um insight ali bom, que a gente, claro, vai brincando. Mas, não. Vai ser muito bom isso aqui. De procurar o desconforto. Né? E eu acho Menos que... na cadeira, porque as cadeirone, são as melhores que nós temos. Cada vez. Aí nós vamos ter que largar o microfone. Não, público. Aqui pode descer agora aqui, sabe? Isso. Pode ser É pago. a única né? coisa que você não precisa sair da sua zona de conforto. Mas a gente falou bastante isso aqui ontem, sobre tentar estar na frente do problema, o que te inquieta, blá, blá. Da onde que veio? Tu já trabalhava, tu procurava alguma coisa melhor, tu saiu de Portugal porque tu queria só o inglês, ou tu, não, eu tenho que sair daqui, não, a bolha pra mim aqui, enfim, tô só supondo, Coisas. porque né, a gente Sim. não sabe da realidade lá. O que te levou? Qual que era o teu incômodo ou foi inquietude? Assim, não, cara, eu tinha uma vida boa, eu tava bem, poderia seguir lá, mas a inquietude me levou ou não? Era uma necessidade, era alguma coisa? Não, desde pequeno eu nunca me adaptei muito a lugares pequenos, né? Pessoas com cabeça muito, muito fechada. Então, desde sempre, eu nasci numa cidade de 50 mil habitantes, lá a 40 quilómetros do Porto, que é a cidade maior que nós temos. Segunda maior cidade de Portugal, né? Mas a maior ali da região seria o Porto, seria como Novo Hamburgo para cá, né? Só que em Portugal, nesses 40 quilómetros já muda muito, né? Porque Portugal é um país pequeno, concentrado. Então, em 40 quilómetros já passa por 2, 3 cidades e pode ir de uma cidade de meio milhão para uma cidade de 50 mil habitantes, né? Então, tem todas aquelas partes boas e ruins de cidade pequena. Quando eu entrei para a faculdade, já fiz questão de sair dessa cidade, sendo que tinha faculdade lá também, podia ter feito lá. Né? Mas eu nunca fui uma pessoa muito acomodada, né? Isso está bom, eu acho que dá sempre para fazer melhor. Então, daí eu já fui estudar a 120 quilómetros, numa cidade chamada Vila Real. Seria como Serra, por aqui, né? Então, não sei se Gramado, alguma coisa assim, Sim, né? Gramado ou litoral também. Atlântida ali também dá 120 Isso, mas lá ficava na Serra, né? Então nevava e tal, todas aquelas coisas. E quando eu entrei em Ciências da Comunicação, entraram comigo pelo menos uns 150, né? Então, isso na minha universidade, sendo que no país todo, não sei quando, né? Faz uma média mais ou menos aí de 20 universidades tem no país todo, entrando numa média de 150, olha quantas pessoas não estavam iniciando. Sendo que era um curso novo, né? Ciências da Comunicação, não sei se por aqui já tem, se vocês já ouviram. Tipo, basicamente, eles juntaram todas as bases da comunicação. Então, a gente juntava o que é a base de jornalismo, de marketing, de publicidade, de relações públicas, tudo isso tem a base comunicação. Então, a gente estuda essa base e depois, no mestrado, a gente vai, então, para cada uma dessas áreas. A ideia seria essa. Só que, como é óbvio, entrando muito profissional da mesma forma, a gente tem que buscar o diferencial. E foi isso que eu pensei logo na primeira oportunidade, né? Uma coisa que eu adorava fazer, que era viajar, conhecer outras culturas e ainda por cima ter um diferencial no currículo. Porque eu ia me tornar num profissional diferente daqueles 150. Porque eu fui para a Hungria onde ninguém tinha ido, ninguém tinha tido mais aquela experiência. Não que ninguém tinha ido antes, né? Mas naquele momento que eu fui, ninguém tinha ido. Então eu teria no meu segundo ano já uma diferença em relação aos outros, né? Então esse foi o principal motivo. Como é que eu consegui a vaga? Porque eu fui melhor na entrevista em inglês. Essa foi a melhor. Então, se eu não era muito bom, os outros eram piores que eu ainda. Chegando lá, então, o curso era todo em inglês e daí que, até conversando com o professor de inglês, que eu tinha cadeira também de inglês, é que ele me deu esse insight do
é aprendendo, as línguas se aprendem escutando, então primeiro a gente tem que escutar, né? Então eu venho com aqueles CDs, tal, não sei o que, era a época do CD, né? Escuta isso daqui e tal, e bota isso aí na tua cabeça e vais escutando, e é assim que tu vais conseguir desenvolver. Então foi numa coisa assim, de 2 meses, o meu cérebro ele se reprogramou para inglês. Então, porque eu não falava português mais, né? Eu falava, era num tempo que até o Skype era difícil de fazer conexão, e ligar por celular não tinha, era caríssimo, né? Isso era no ano 2006, 2007. Então, era caríssimo naquela época ligar pra mãe. Então, era uma coisa de uma vez, assim, por mês, e falar, tipo, 5 minutinhos e deu, né? E talvez um e-mail. E com os outros todos ali, a gente só se comunicava só em inglês, né? E foi muito bom também porque eu consegui aprender os outros sotaques e falar muitas vezes com pessoas que não são nativas. É bom, por quê? Porque ele sabe a dificuldade que você tem também, e você também sabe a dificuldade que ele tem. Então, e cada um aprende com a dificuldade um do outro, né? Muitas vezes o professor nativo, ele não sabe as dificuldades que o aluno tem. Porque para ele é natural falar, né? Perfeito. Então, foi um grande aprendizado entre todos ali, como eu falei para vocês. Então, tinha asiáticos, africanos, tinha umas 15 nacionalidades diferentes, pelo menos, né? E o que nos unia era o inglês, era essa parte de comunicação. Então, em cerca de 2 meses, eu fiquei fluente em inglês, a um ponto de, ao final daquele ano, nas últimas ligações com a minha mãe, de conversar com ela, eu esqueci algumas palavras em português. Não sei, como é que diz o... Sabe aquela marra que as pessoas têm assim? Background, como é que é em português? Background. Aliás, não faça isso que fica feio, né? Não coloque palavras aleatórias no meio de uma fala em português só para dizer que você sabe inglês quando a gente sabe que você não sabe. Um meeting, vamos fazer uma call. Não sei o quê. Uma ligação. Vamos lá. Tá, quando tu ficou 1 ano lá? Eu fiquei 1 ano lá. Como é que é? Sim, porque a Hungria... é que tu vai falar... Nem beszélek magyarul. Não falo húngaro em húngaro. Essa é a primeira coisa que vocês têm que aprender. Nem beszélek magyarul. Tá. Não parece nada com nada. Não vou me expor, Hungria em vou passar húngaro essa, tá? é Magyarország. Porque Hungria em inglês é Hungary, é parecido, né? E na maioria delas é parecido, mas neles não é, né? E é uma sequência de S com Z, com os acentos, com umas coisas que não dá pra... Não tem como saber como é que é, como é que lê. Se pega. Não tem, então era um desafio muito grande, né? E a segunda língua que eles mais falam é o alemão, porque eles ficam próximos ali da Alemanha e tal também. Sim, também. Que até tem uma proximidade com o inglês lá no fundo, mas é muito complicado, né? E parece estar sempre chateado o alemão, né? O alemão parece estar sempre xingando. Eu não fui para a Alemanha. É que tu começa a falar e aí vai me dando, eu vou me lembrando, assim, que eu vivi muito poucas vezes na minha vida, mas eu fui quando era muito piá, um esforço financeiro da minha família, assim, me mandaram para Disney com 16 anos. E aí, com 2019, eu fui com uns amigos, nós fomos para a Europa e o objetivo, a viagem mesmo, o maior tempo seria na Rússia, né? E aí na Rússia é a mesma coisa, tu vê um negócio aqui, tu não sabe nem para onde vai, nem para onde vem. Exatamente. Não, mas foi exatamente o que tu falou. O russo, ele, cara, tu vai falando inglês com eles vão tentando te ajudar. Quando eu lembro que eu tava nos Estados Unidos, não. Tipo assim, te esforça mais. É isso aí. E me falam que... Eu nunca fui a Paris, mas assim, me falam que a França é pior ainda. Tipo, pior. Não te entendo e não quero te entender. Não quero. E assim... Porque tem uma rivalidade, né? Uma rivalidade histórica entre o francês e o inglês, né? Entre a França e a Inglaterra. A língua da diplomacia era francesa, depois passou a ser inglesa, né? Ambas roubam palavras uns dos outros, né? E sempre tem aquela coisa assim, aqueles embates, né? É uma questão histórica deles não gostarem do inglês e de quem fala inglês. Isso é uma coisa normal, né? Também não são muito simpáticos, né? Não é tudo isso. Pois é. Mas tá, tu passa pra comunidade agora. Um abraço pra comunidade luso-francesa. O Incrível. maior número de portugueses fora de Portugal é na França. Bonjour. O TikTok é famoso aquele. É de fofoca. Ah, sim, provocando com o John, acho que é, né? Fantástico, Aí, só pra deixar bem mas claro. a maior comunidade, então, De portugueses fora de Portugal é na França, né? Então, Eles tu são conseguiu- tipo os bolivianos, os venezuelanos aqui no Brasil. Tá. Né? Fazem aqueles empregos que ninguém quer e tal, não sei o que. É Então a isso. gente conseguiu pegar umas 4, 5 comunidades já agora. Não, já tem. Querem repercussão? Vai. Então depois eu voltei. Quando eu voltei para Portugal, um ano depois, né? Eu tinha viajado 20 e poucos países, porque ali ficava tudo mais ou menos perto, assim, literalmente de ônibus a 3 horas de Budapeste, dá para chegar em 5, 6 países. Uhum. Então, de avião também com os low cost, que são low cost, um abraço para os que não são daqui, são low cost mesmo, né? Baixo custo, é ruim? É.
Não tem comida? Não. Mas o ele custo fala que é. baixo isso. Sou o Agora, custo não me dá comida, o voo é ruim, atrasa e eu não pago barato. Nem Então, um pouco. Aqui no Brasil não tá nem um pouco. Tu imagina a gente que trabalha com eventos e algumas atrações que eles têm 60 pessoas, que a gente ainda não uma entendeu o equipe assim. cálculo. Então, assim, trabalhar com grandes artistas hoje em dia não é uma coisa. O Excel, ele tá. A passagem aérea, ela tá gritando ali. ela A pega. linha- Ela é destaque, pega. né? Ela é destaque ali, né? Bah, botou, gritou ali. Já a passagem sobe, né? aérea, Sobe. ela tem. Você vê, claro, que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, as low cost lá, os voos mesmo baratos são pequenos trechos, né? Trechinhos Até porque curtos. nós não vamos negar um patrocínio que possa cair aqui tanto para Portugal quanto para Não, com certeza. Eu estou aí, eu estou disponível para viajar. Minha agenda está muito flexível. Inclusive, pedi demissão do meu último trabalho, então estou aí, ó, sem grandes coisas para fazer. Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. Gostei do spoiler, né? Até porque. Fica até o final. Até porque o Brasil, né? O Brasil ele vive disso, né? Exatamente. Tem um cara que é dono de umas redes sociais aí, um tal de Mark Zuckerberg, né? Mark. Marquito. O Marquito. Ele tem uma fala dele em algum momento que ele diz, tá, somos só nós aqui, né? É que no Brasil, o Brasil gosta de mentira, o Brasil gosta de fofoca, não sei o que, é um negócio deles que engaja lá, é isso aqui, então, tipo assim, É isso que que nós estamos aqui. Mas até nós chegar lá, até a gente chegar à tua vida particular, né? E aí a gente, já que a gente tem essa repercussão com as comunidades agora, mas tu volta a Portugal e aí como é que é o que acontece lá? Então, voltei para Portugal um ano depois já ter Trabalhou na conhecido... Não, E aí, sem condições. tá, e o trato deles com você, com a galera de fora, como é que era? Não, bem, muito respeitosos, muito abertos a conhecer, né? Muita curiosidade, a maioria deles nunca tinham visto um português na vida, então, parece, né? Quando vê um animal silvestre diferente. Então, sempre foi muito bom, só que tinha muito essa barreira. Nós estamos muito perto. Essa barreira. Lá no departamento de Veja Bem. É isso. Veja Bem. A gente sempre precisa do departamento de Veja Bem. A gente já bota alguém pra gerir crise aqui, né? Dá uma segurada. Não, eu só acho que essa mesa a gente vai cortar no meio, porque eu posso chutar alguém lá, ao vivo, né? Eu já dá um chutinho ali, tipo assim, só calma, entendeu? Como é que era na Vai, rádio? mas Quando, calma. tipo, Dá uma muito segurada. perto da hélice, como é que era? Não tinha? Tinha um departamento de Veja Bem, né? Ah, tá. Tirando-nos ao vivo. Como era tudo ao vivo, Assim, não tinha muito como fazer. Então, voltando para Portugal. Em Portugal a gente se encontra muito nos cafés, né? Vocês tem muito café, né? Como tem aqui farmácias, lá tem muito café. E eu voltei... o cara tá ficando... consigo. Já falei de vários nichos, né? Estamos abertos aí para patrocinadores. Sou. Ai, o Muito departamento bom do ouvir as queixas quando teve. 2 anos de uma... Quem quis fazer ao vivo? Não. Fui eu sugeri. Foram vocês, né? Quem sabe fazer ao vivo. Eu não disse que eu sabia fazer. Isso, quem sabe? Como um bom português, né? Isso aí. Eu nunca falei que eu fazia. Quer fazer ao vivo? Faz. Quer fazer? Faz. Topa. Vai dar bom? Não sei. Ai. Vamos diminuir Então, a temperatura do ar-condicionado. voltei. Acho que eu tô meio nervoso. Acho que eu tô passando mal. Tá caindo minha pressão. Vamos lá, Portugal, né? desculpa tantas interrupções, Portugal. Desculpa Não, mesmo. estamos aí para isso. Vocês já tinham rido tanto nesse podcast, né? Do humor, não? Não. Inclusive, a gente nem tem isso. Então tá, voltando para Portugal, meus amigos estavam exatamente no mesmo café, pedindo as mesmas coisas, falando sobre as mesmas coisas. Um ano tinha se passado, né? Jogando as mesmas cartas e tal, né? Por quê? Porque é aquela zona de conforto, mais uma vez, né? Em que, quando temos uma comunidade mais fechada, não tem muita evolução do quando a gente tem toda essa troca, né? Essa troca E cultural. quem tem aquele negócio prego que muito se destaca, toma martelado também, E né? também, exatamente. É bem assim. E principalmente em cidade menor, né? Fica comigo aqui. Isso, exatamente. O Marcelo Faz alguma coisa- O Marcelo tá bem, mas ele não pode estar muito bem também, Não, assim. senão, porque ele- baixa, porque senão ela fica fora do grupo, né? Se destaca demais. Perfeito. Então daí quando eu voltei, eu não consegui me adaptar mais, né? Eu já não estava muito adaptado, já tinha essa necessidade de mudança. Quando eu voltei, menos ainda. Mas eu tinha descoberto que o inglês era uma coisa que podia me abrir muitas portas e eu comecei a ter muita paixão pelo aprendizado, né? Porque quanto mais a gente vai aprendendo e vai entendendo como funciona, mais a gente gosta de fazer aquelas coisas. Normalmente é assim, né? Quem faz, mais uma vez, né? Quem faz academia, quem se alimenta bem, tem uma dieta e tal, quanto mais a pessoa vai conhecendo sobre os alimentos que eles fazem e tal, mais ela quer se alimentar melhor, né? Quanto mais vai treinando melhor, mais vai querer treinar. E também foi dessa forma. Daí eu pensei, não estou mais satisfeito por aqui, vou para onde nasceu a língua, né? Então daí fui para Londres. Foi meu segundo intercâmbio, né? Daí eu fiquei quase 2 anos.
E daí sim, já trabalhei como... aí eu já iniciei o meu mestrado de línguas estrangeiras aplicadas, e daí sim, já trabalhei um pouco como o ensino da língua, né? Em cima de como ensinar inglês, como ESL, né? Que é English as a Second Language. Como ensinar inglês para estrangeiros, né? Que é aquela coisa, que é diferente. Não tem como ensinar um estrangeiro da mesma forma que se ensina uma criança nativa. Porque a criança nativa, lá está, ela tem toda essa bagagem de sempre ter ouvido inglês toda a vida dela até que ela chega na escola. Então não dá para ensinar da mesma forma, não tem porquê, nem a pessoa tem esse tempo, muitas das vezes, né? Então existe uma forma diferente. Então com isso eu me especializei lá, viajei também mais um pouco, mas é caríssimo Londres, né? Londres, quem já foi sabe que é caríssimo, é cheio de gente também, né? Tem uma galera aí, tem para mais de... Londres tem tempos que tem mais população, né? em Londres do que em Portugal, né? Porque eles passam dos 10 milhões, Portugal tem 11. É bem cheio. Então, e Londres é uma mistura também, né? Porque Londres tem, acho que 20% de ingleses, né? O resto é tudo, é o que eles chamam de real melting pot. Melting pot seria uma panela onde se dissolve, por exemplo, joga um monte de sabonete ali dentro, né? Daí vai dissolvendo ali. Então seria isso, né? Porque entram todas as culturas e tudo se mistura e tudo até funciona de uma forma muito harmoniosa. Tem muita cultura, tudo acontece lá, é uma cidade muito viva, né? Só que tudo caríssimo, né? Tudo é pago normalmente a semana, né? Então até a casa a gente paga semanalmente por um valor que aqui a gente paga 3 meses de aluguel, né? E o clima é o que falam mesmo? O clima é uma merda. O clima é uma merda. Assim, ó, 4 da tarde chove. É sempre. O clima é sempre cinza. Pode estar um sol, mais ou menos assim, né? Entra no mercado, faz meia hora de compra, sai, parece que virou assim, tá noutra estação do ano. É horrível, assim, ganha do Porto Alegre. E como é que... Tá, não, tudo bem, é que Porto Alegre tem os calorão, pode... Tem. Não, o calor de Porto Alegre eu nunca vi em lado nenhum. Assim, é uma coisa inacreditável, de suar parado. Sim. A pessoa tenta não sentir calor, mas não tem. Eu tô na sombra e o corpo ele escorre, né? É muita umidade. Fica lá 2 anos me ensinando inglês. Aprendendo, tava aprendendo. Uhum. E depois eu voltei para Portugal e teve... Aí eu conheci uma gaúcha, tem esse detalhe, mas aí teve... Olha, aí nós estamos quase chegando. aí teve então a oportunidade de mais um intercâmbio, né? Então eu virei uma Maria intercâmbio, né? O que eu fiz? Vi um intercâmbio, vou. Tá. Vi um intercâmbio, vou. Então daí tinha mais um intercâmbio, dessa vez para o Brasil, né? É um intercâmbio oferecido pelo Santander Universidades. Só que dessa vez não, eles ofereceram 4 bolsas para toda a minha universidade, 11 mil alunos, e eu consegui ganhar uma dessas bolsas, podendo fazer qualquer federal do Brasil. E então aí que entra a gaúcha, por isso que eu vim parar no Rio Grande do Sul, né? Porque eu nem conhecia Rio Grande do Sul, nem Porto Alegre. Conheceu em Londres ou na volta em Portugal? Eu conheci ela em Portugal e nós fomos para Londres juntos. Tá. E depois na volta, então eu já cheguei aqui. Quer falar alguma coisa para ela agora? Um abraço. Desculpa. Estamos perto. Vamos chegar. Pronto, daí eu cheguei então aqui. Pediu desculpa, chegou aqui em Porto Alegre, tá? Cheguei aqui, era para fazer 6 meses lá em 2010. 2010. 2023, tá? Aí terminamos esse relacionamento aí, tá? Por isso que eu disse que era só um detalhe, foi muito curto ali. Eu resolvi ficar mais 6 meses, disseram, não, quer ficar, fica, só não tem mais dinheiro, né? Porque eles me deram um valor lá, horrível, o euro tava 2 e pouco, então para mim foi ruim. Era 2,60, se eu não me engano. Sim, agora tá 150 reais, 1 euro. Agora eu teria esbanjado mais, mas tudo bem. Se você quer ficar mais, dá para ficar, porque a URGS, como ela é uma universidade pública, não teria que pagar nada para ela aqui, não teria que pagar a minha faculdade lá. Em Portugal não tem universidades de graça, tem as públicas, que são de 1.000 euros, ou seja, um valor bem acessível, o ano, né? Então é um valor bem acessível, e tem as privadas são muito caras, né? Mas mesmo a pública, ela é paga, mas um valor bem baixo, e daí também tem um monte de bolsa e tal, então ela acaba sendo de graça para algumas pessoas, mas não é para todo mundo. Enfim, então eu não precisava pagar nada aqui, tudo bem, então vou fazer o que eu sei de fazer. Existe vestibular também, ou uma prova, alguma coisa para ingressar nelas, ou avaliação? Temos, mas não é valendo tudo, né? Aqui o vestibular vale 100% do ingresso, né? É a nota do vestibular que faz eu entrar na faculdade. Sim. Lá não, lá nós temos o ensino médio, né? Os últimos 3 anos ali, o 10º, 11º, 12º, valem 65%, e depois nós temos uma prova específica que vale 35%. Tá, mas é que agora que eu não peguei, não sei se o Gabs sabe, por causa dos teus filhos, o Enem. Eu não peguei o Enem, né? Não sei o que é. É que o Enem, ele é uma prova
pós-colégio, ou tu vai fazer no terceiro ano, e aí tu pode usar essa nota para ingressar também. Mas o que ele me dá a entender é que a nota do teu colégio mesmo, do teu primeiro ano, é o que É vai. que a gente chama de segundo primeiro, grau, segundo e chama de terceiro. primeiro, 11º, 12º, 13º. É o segundo grau, é o isso. segundo grau. Eles fazem a média Isso aí. desses 3 anos Da tua pontuação dentro dentro, da aí, escola. e isso vale 65%. Vai. E daí depois eu faço uma prova específica. É, que seria o Ou vestibular seja, eu da vou nota. fazer comunicação, então vai fazer prova de português e de filosofia. Uhum. Vai fazer economia, então eu vou fazer prova de matemática, né? Faz prova de química. Então não é sobre conhecimentos gerais mais. Os gerais a gente Já pega na naqueles escola, naqueles 3 anos 65%. Perfeito. Depois é uma prova específica. Perfeito. Daí eu resolvi, isso em 2010, né? Resolvi ficar mais 6 meses. Deu tchau pra gaúcha. Mas pediu acabou desculpa. isso. Acabou o O bonitinho na cara deles, o as dinheiro. lembranças aparecendo. acabou Não, o e dinheiro, ele era isso aí. chegou a ficar... Acabou o Quer tomar dinheiro. água? Quer um Acabou, tempo pra eu tô ti? tomando aqui, eu gostei do café que veio com altas quantidades. Obrigado. Pede, dá um grito aqui. Ele me deu assim, ó, um resto, eu não falei nada porque era ao vivo, né? Mas pode Assim, ó, falar. nada, me deram uma caneca tão bonita. Imagina eu ali dizendo. E é ao vivo. Ficou com vergonha, Não, né? não, É que gostou que eu não falei nada. Não, ele chegou com um finalzinho assim. Eu vou te dizer uma coisa. Pior, cara, eu cuido de muita coisa. Tu escutou ela Eu roncando? escutei eu roncando e eu disse, pá, não Não. acredito que a gente trouxe a técnica pra cá vazia, cara. Mas eu fiquei olhando, mas a coisa que tu fez, nós ficamos aqui olhando um no olho do outro. É, fingindo demência. Não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Perfeito. Tinha alguém ali? Tá. Então, a gente- Então, Então vai vir um cafezinho. fiquei mais 6 meses. A ideia era ficar mais 6 meses, assim, agora eu vou ter que começar a trabalhar, né? Então, o que eu sabia fazer? Dar aula de inglês. morava sozinho aqui em Portugal. Eu morava com outro português, que tinha vindo junto comigo. Nós dividimos um apartamento na Cidade Baixa. Ninguém dormia. Em cima do OCIP. Ninguém dormia. Talvez Era perto da URGS, pelo talvez menos. É que na minha cabeça aqui, algumas coisas vão se conectando. Claro. Eu pedi desculpa, Cidade Baixa. Tudo, e ela morava aqui também. Então, Tá. relacionamento à distância, né? Que nem aquela história do chifre do... Tá, isso eu vou deixar pra você. Ai, ai. Não um pouco. Obrigada. Já entendi. Seguimos. Agora eu vou... Tá. É que o relacionamento à distância ele é bom pros 4, né? Aí É bom fica- pros 4. Tá tudo certo. Felizes os 4. A música do Maluma. Então eu comecei a dar aula de inglês. Eu tinha, dentro do mestrado, eu fazia aula de inglês na URGS, né? Então eu era aluno de inglês na URGS, né? Então a minha professora, algumas vezes lá eu dizia assim, acho que dá para explicar de outra forma, acho que dá pra gente fazer dessa outra forma e tal. Ela disse, então explica aí e tal, não sei o quê. Né? Sempre era aquela coisa, eu acho que ela não queria muito que eu estivesse na aula dela, resumindo era Sim. isso, né? Se você quiser e tal, eu conheço uma escola, posso te indicar pra lá. Aí a escola era de manhã, que era exatamente no turno dela. Entendi. Eu disse, não, mas aí eu não vou poder vir. Não, você tem que conceituar, tá tranquilo e tal. Conseguiu, assim, não, que professora querida, né? Trabalhei 3 meses, recebi 1 mês só. Nessa escola aí, então não era querida, né? Trabalhei 3 meses, só no segundo eu comecei a receber a primeira semana do primeiro. E era sempre aquela coisa assim do R$100, depois mais 150, depois não sei o quê, né? Então, Já vindo. Não, falei com fulano. Já tá o cara tinha umas 8 escolas por aqui, mas ele não falava inglês, né? Resumindo, ele quebrou também. E daí quando eu falei, não, eu vou pedir meus direitos. Disse, então entra naquela fila lá, tem umas 15 pessoas. Era no centro que eu trabalhava. E acho que é ali perto, né? O tribunal que resolve essas partes. Não, pode entrar na fila ali. Duvido, se eles conseguirem dinheiro, tu também vai conseguir, mas tu é o 15º. Assim. Pronto, aí essa foi a primeira experiência, muito boa, né? Não recebi. E depois eu resolvi, não, então vamos largar currículo nas maiores escolas que tem aqui, né? Escolas confiáveis, daí nenhuma das escolas maiores. Aí larguei em todas essas maiores que vocês possam imaginar e escolhi a que mais pagava, que era o IASG na época, né? Uhum. Aí eu fiquei 1 ano no Nunca IASG. teve- Desculpa, mas assim, nunca teve preconceito Comigo, é, sempre. pelo sotaque? Essa é a parte boa. Uhum. Não, mas é porque eu fico... É mudar o pré-conceito, né? Tá, É mudar o preconceito. Porque Aí a fica- pessoa já eu vem fiquei te subestimar, a pessoa já te subestima, né? Já te tira pra burra, depois tu fala o A com A, o A com B, tu, tá, então não é tão burro assim. Não, tu sabe que por mais... Tu já falou isso uma vez, a gente teve uma reunião sobre outros negócios aqui, Sim, e da questão do burro, que é essa piada, né? sim. Mas, não, pra mim não foi a questão... Não, Foi de realmente ter alguém de descendência portuguesa ensinando brasileiros
Quase uma terceira língua. Exatamente. Entendeu? Não, sempre teve isso, né? Ah, como assim é português? Ensina inglês, né? Uhum. Não, mas da mesma forma que um brasileiro também ensina inglês, né? Sim. É a mesma coisa, né? E aí, por resultado, eficiência e teste, o cara... Isso, acaba sendo um diferencial, né? Por quê? Porque a minha base de aprendizado e de ensino foi diferente da base daqui, Com né? certeza. A forma como eu pronuncio sempre vai ser diferente do que é aprendido aqui, né? Uhum. Então sempre foi uma coisa que eu sempre consegui transformar. Podia ser uma desvantagem a princípio, mas sempre consegui levar para uma vantagem no final disso. Então eu fiquei um ano lá e ali eu vi que eu não ia conseguir evoluir muito mais do que aquilo, né? Porque a ideia é te manter o máximo de tempo dentro da sala de aula, né? Tanto que quem já fez curso tradicional ali sabe que é uns 6 anos, né? Só ficar ali quase uma vida toda para aprender, porque a ideia é que fica ali pagando semestre após semestre. E o livro, o outro livro... E o outro livro. E qual foi o ruim? O ruim é que eu comecei então dando, vamos dizer assim, o livro 1, né? E daí chegamos ao final daquele semestre lá... Verbo to be, mais uma vez, né? Que fica anos e anos e no meu curso eu ensino em 5 minutos o Verbo to be e resolve. Eu ensinei a turma 1, o livro 1, né? Com a turma X. Aí no segundo semestre, em vez de eu passar pro livro 2, não, eu ensinei o livro 1 de novo pra Então, turma Y. A tua turma. Eu assim, não, então eu não vou precisar usar o meu cérebro, eu boto em modo avião e sigo, né? O meu cérebro vai atrofiar. O meu cérebro vai atrofiar. Claro, e daí a pessoa faz aquilo no automático. Quando a gente já faz uma coisa muitas vezes, sai no automático, não precisa mais pensar. É a tal zona de conforto mais uma vez, né? Uhum. A pessoa, ela tá... Então tem professores que estão há 15, 20 anos ensinando a mesma coisa e já estão ali, né? Aí também perdem o brilho no olhar, né? Não tô nem aí se o aluno sabe, se não sabe, se aprende, se não aprende, também já tá de saco cheio. Nunca trabalhei com isso aqui. Desculpa aí, foi mal. Então era uma coisa que não me agradou, assim, na segunda. E sem que eu não podia criar nada, né? Eu sempre fui muito criativo, eu não podia criar nada. Tinha que ser... Nós tínhamos o livro do aluno e o livro do professor. E o livro do professor tinha que ensinar exatamente como era para ser ensinado. Cartilha. Padronizado, né? Então era tudo padrão, todo mundo come a mesma coisa, só que as pessoas, cada uma é uma, né? Cada ser é individual. Claro que a gente pode ter uns padrões ali, mas cada pessoa é individual. E eu também, como professora, eu posso gostar mais de ensinar sobre... Eu não quero ensinar sobre signos, se eu não gosto de signos. O aluno não quer saber sobre signos. Mas eu preciso ter 3 aulas de signo porque o aluno está pagando e... Né? Então, E até para tu conseguir enrolar aquele semestre. exatamente. Se tu pula o Mas signo, salsicha. o que nós vamos O que eu ensinar vou agora? falar sobre o quê, né? Não tem mais o enchimento de salsicha. Faz parte do jogo. Então, os alunos dessa primeira turma, né, que tinham gostado bastante, quando eles mudaram, eles foram pro nível seguinte, e obviamente que eu não estava com eles, né? Então, eles me convidaram para dar aula numa empresa de biotecnologia, a primeira aqui do Rio Grande do Sul. Eles faziam aqueles stents pro coração, sabe? Sim. Aqueles stentzinhos, então tinha até essa produção aqui. E daí na empresa, então era tudo engenharia, né? Já tinha uns 15 alunos, né? E eu disse, não, claro, vamos começar a fazer. Só nesses 15 alunos eu já ganhava mais ou menos a mesma coisa que eu ganhava no IASES, né? Só que daí passou, tipo, mais ou menos um mês, a minha coordenadora me chamou para conversar assim, a gente vai ter que conversar porque chegaram nos meus ouvidos que você tá dando aula particular e tal. Eu disse, tô mesmo. Era segredo? Não sabia? Pega o meu cartão. Tá precisando também? É que não pode, porque você tem um contrato aqui de exclusividade, então não sei o que. Cara, mas eu vou ganhar um salário aqui, então eu vou ter que ficar de manhã até a noite, né? Amanhã vou fazer o turno da manhã, Obra pra ti é novidade. da tarde e de noite. Eu tô fazendo de conta que eu não tô ouvindo. Obrigado por ter chamado. Então, e eles estão me pagando aqui, eu faço 2 horas por semana, eu ganho quase a mesma coisa que eu ganho aqui. Ah, não, então você vai ter que deixar isso aí, porque senão a gente vai ter que resolver de outra forma. Então vamos resolver de outra É que forma. na verdade então é outra forma. É essa forma que eu quero. Então, daí eu assinei a minha rescisão e disse, não, se eu já estou ganhando quase a mesma coisa com 2 horas, eu tenho todo o resto da semana. Então eu posso fazer isso, né? Então eu comecei a dar aula em company, né? Então só para empresas daí. Então várias empresas de engenharia, canal de televisão, Fish TV. Dei aula na URGS também para Como é que doutorandos, para construiu isso em mestrandos. Portugal? Porque as pessoas... Aqui a gente estende um pouquinho, né? Assim, porque tudo começou também, assim, por que, quando e como? Né? As caixinhas de perguntas do Instagram, assim, tá, como? Por quê? Então, assim, comecei a dar aula, porque, graças a Deus, hoje tem bastante gente que tem influência. E daqui a pouco, mas olha aí, é um caminho, daqui a pouco eu posso ensinar e tal. Aliás, tem o Zazá era professor de inglês também, hoje em dia tem seus bares aí. Um beijo pro Zazá. Como é que tu
sem conhecer ninguém, Como né, é que tu cara? Tu disseminou chegou essa- aqui, aí tá, o Yazdi, tu conheceu um, e aí foi exatamente assim. Um foi conhecendo o outro, foi te indicando. Foi no boca a boca, né? Porque não tinha. Eu não tinha nem Instagram, né? O Facebook eu já tinha porque eu tinha criado no. Tinha criado na Hungria, né? Então eu tenho o Facebook há 20 anos já. Eu acho que logo quando lançaram nós fizemos lá o Facebook. Mas não tinha essa coisa do Instagram nem da rede social. Então era exatamente na indicação, né? No boca a boca. E esse vai. E mais uma vez aquela desvantagem se torna vantagem, né? Porque é o Portuga, não é o professor de inglês. Não é o professor Marcelo? Qualquer. Imagina, um Marcelo, aqui tem muito Marcelo, né? Eu era o único Marcelo da minha universidade, da minha escola. Portugal tem bem pouco Marcelo. Aqui fala Marcelo, levanta 4. Né? Tem um debaixo da mesa aí também. Tem vários, né? Então, mais uma vez, era um diferencial, né? E claro que talvez a minha metodologia, já entrando com outro diferencial que é o humor, não sei se vocês repararam. Eu não sei o que eu vou encontrar aqui quando a gente sair da porta, mas vamos deixar pro humor. João Abbott 4. Tô brincando, não é nada. Nem estamos em Porto Alegre. Vai pensar ali fora. Vai pensar no que tu fez. Vai pensar ali fora sobre tu E aproveita e pega um café, né? Porque não chegou café. Não te avisaram. Ela parece a única que não sabia que ia ser assim, né? Então é que realmente, gente, Ele imaginou que se fosse uma boa ideia. eu pago o pau pra quem tem que pagar. Eu escutava realmente o Adams e o Portuga todos os dias de manhã no trajeto da minha casa até o colégio do meu filho, depois do colégio do meu filho, ou até a academia, que vocês veem que não era muito frequente que eu ia. Tá aí, ó. Gente, tu ia vir nessa, né? Ou pro Ecom, porque tudo bem. Eu acho que tu tem que ir lá ver o que tá acontecendo, hein? Qualquer dia. Eu tô só pagando. Vira um dia e vai lá, ó. Tô pagando há um ano, não tá acontecendo nada. Vou ter que ir. Eu vou matricular no teu curso de inglês também, agora eu sou Então eu já sabia que a gente ia navegar por esses mares. E lembrando, não fui eu que tive ideia do ao vivo. Tudo isso podia ter sido editado, tudo isso podia ter sido evitado. Não quero apontar dedos pra ninguém. Não, mas é Mas que quem vou mandar até um beijo pro Alisson que ali ó, ainda comentou. Ao vivo é maravilhoso. Quero café! Ai, tá. Onde é que eu tava então? A gente Empresas, né? pedindo desculpa pra... Opa, desculpa. Não, Isso. empresa. Tá, daí estamos em empresa. E foi nessa empresa, agora já vamos acelerar mais um pouquinho, foi nessa mesma empresa que daí os alunos, eu dei aula para eles acho que uns 2, 3 anos. Então já virou também um processo de amizade, né? Junto dentro da turma, mas já virou um processo de amizade. E eles eram muito ouvintes do Pretinho Básico. Então, e as minhas aulas, inclusive, elas eram na hora do almoço, e eu ia do meio-dia a 1 para eles poderem escutar o Pretinho Básico. Tu entendendo? Eu já não vou competir. E era uma coisa que eu não conhecia o Pretinho Básico, eu não escutava a rádio, né? Mas para saber a importância, eu botava a aula do meio-dia a 1 para não perder o Pretinho Básico, né? Sim. Então, quando saiu um dos Pretinho Básico, né? Não sei se era Maurício Amaral, quem tenha saído lá, eles fizeram um programa, um reality show, que era o PB Procura. Pretinho Básico Procura. Né? Em que daí, basicamente, eles fizeram uma seleção. Você acha que você pode ser o próximo Pretinho Básico? Envia um vídeo para aqui e a gente vai selecionar. Então, foram 1000 e poucos vídeos, acho que enviaram para lá. Meus alunos me gravaram minhas aulas e mandaram para lá. Olha só, Né? que loucura. Foram gravando algumas piadas, tal, não sei o quê, visitaram um videozinho de 1 minuto, 2 minutos, não sei quanto é que foi, e mandaram pra lá, né? As coisas bem... Te avisaram ou não te avisaram? Me avisaram? Não, a gente vai fazer aqui um negócio. Não, faz aí e tal, não sei o que, estão gravando. Faz aí, o que pode dar? Eu nem sabia o que era. E daí, pra surpresa, lá, passou, sei lá, um mês, eles divulgaram os 80 finalistas. Eu tava lá nos 80 finalistas. Aí eu passei de dar aula pra 15 pessoas, tinha sido o meu máximo ali, para o Teatro do CIE com 400 pessoas lotado. Porque tu tinha passado na primeira Porque eu seleção. tinha passado nessa primeira seleção. Olha só. Caramba. E era uma apresentação já com os pretinhos básicos do jurado. E nós ali em cima do palco, tendo, acho que era 3 minutos para falar o nosso texto, o que a gente tinha para falar ali. E depois eles tinham 5 minutos para fazer aquela coisa que eles fazem, que é cortar, não deixar tu falar e validar teu ponto, virar o jogo, né? E daí eu consegui fazer muito bem a minha defesa. E cada um dos pretinhos básicos escolhia Mas como é que foi pra tu chegar lá, assim, tu pensou, agora eu vou entrar. Tipo assim, aí se tornou o desejo de tu entrar daí pro pretinho, né? Porque tu chega nessa seleção e aí tu tem que defender quase a tua tese ali. Isso. Aí como é que foi pra ti, assim, tipo, vou construir esse texto aqui e quero entrar agora. Eu vou fazer. E o texto sempre era aquela coisa do mostrar que nem todo português é burro, né? Porque essa é a minha carta, né? As pessoas estão a comédia muitas vezes ela é assim, pelo menos a comédia como eu entendo,
ela te leva para um caminho, mas a piada ela vem do outro lado, né? Uhum. Eu gosto mais dos que vêm de frente aqui. Quando vier no próximo, a gente vai botar o pedestal. Assim, desse lado aqui. Então a piada é muito aquela que surpreende, né? Quando tem aquele plot twist que eu acho engraçado. Então eu fiz coisas assim de drogas ilícitas, tal, coisas talvez que as pessoas aqui não falariam. E sempre nesse estilo mais sério, né? Com um humor mais sóbrio. Então acho que isso chamou a atenção. E cada um dos Pretinho Básico, eu escolhia um vencedor da noite. Lá o Marcos Pérez que tínhamos escolhido essa noite. Então, dos 80, passaram a 8 aí para a grande final. E aí sim começou a tomar... Aí eu comecei a escutar o programa, para entender o que era, o que eu tinha que fazer. O cara entrando, né? Agora acho que eu vou ter que escutar isso. Não, acho que isso aqui vai dar certo. Porque até o momento eu não sabia o que eu ia fazer, né? Tudo certo. Não, eu escutei antes, né? A Eu escutei antes despretensão dessa... também faz parte. Eu escutei antes desses 80 para entender o que eles falavam ali, né? Então eu peguei alguns tópicos que eles falavam dentro do programa e dei a minha opinião sobre isso, né? E sobre liberação de maconha, sobre casamento homossexual, só tópicos tranquilos de se conversar, né? É hoje. Não, essa daí dá pra falar, que era... Cara, Essa o daí dedo pode só ficar... Não, só, eu vou fazer um um disclaimer, assim, o Vinhascast não se responsabiliza Não. por nada que o Portugal falar. Não, mas eu falava que eu era... Cuidado. Olha, cuidado. Eu falava... Tipo assim, olha no meu olho antes de tu falar. Tá. Cuidado. Eu tô dizendo. É que na época tinha aquela discussão assim, que tinha as pessoas que eram contra o casamento homossexual. Eu não sou nada contra o casamento homossexual, mas eu acho que eles não deviam fazer isso, que eles já sofreram demais, né? O casamento não vai trazer nada de bom. Então era essa a ideia, né? O casamento ser ruim, tá? Sim. Eu dei uma suavizada. Tá. Amor, eu te amo. Eu tô me incomodando com todo mundo, né? Eu não Eu tenho nada a ver derrubo com a nenhuma live. história. Assim, diz que Tem caiu, botão diz que vermelho. caiu, diz que caiu. Enfim, daí passamos para os 8. Vamos passar essa parte mais rápido, melhor. Passamos para os 8. Aí os 8 também já era como se a gente fizesse tinham várias etapas. Tinha etapa de imitação, tinha uma mesa como se fosse um PB ao vivo, já com âncora e tal, não sei o quê. E desses 8, quem ganhou foi o Alorino. Eu não ganhei. Eu fiquei... É verdade. Depois eu... Muito bom. Essa é a melhor parte. Essa é a né? melhor piada. Quem ganhou foi o Alorino, tava principal para ganhar aquilo lá. Quem ganhou foi o Alorino, que depois me explicaram que o PB já tava Rio Grande do Sul. Aí já tinha o Almir de Santa Catarina. E eles estavam entrando em várias rádios do Paraná, né? E o Alorino era do Paraná, então também era um negócio ter um personagem do Paraná. Tem uma O âncora cargo de que lá. ele fazia. E ele fazia umas ótimas imitações e tal, mas a gente tava par a par. Mas quando ele ganhou lá, e eu, puta merda. E daí eu lembro que foi o Potter, chegou no meu ouvido e falou assim, não, mas ó, tu tá junto com a gente e tal, não sei o que, tu tá dentro, tá contratado também. Então fomos nós dois contratados, e ele foi pro Pretinho Básico, e o PJ falou assim, escolhe um programa que tu queira fazer, que não seja o PB, né, porque o Alorino vai estar lá fazendo, e daí tu pode começar a fazer. E daí eu escutei a programação, aí sim, né? Ah, agora, né? Aí tu botou no 94.3 aquele... Isso, aí eu comecei a escutar a programação. Aí tinha, obviamente, que o programa da manhã eu nunca pensei em fazer, né? Porque eu não gosto de acordar cedo. Então depois tinha um programa de futebol, que eu gostava mais de futebol em Portugal, porque eu acompanhava mais. Mas aqui tem que saber muito sobre a dupla Grenal, não era uma coisa que eu tinha muito conhecimento sobre. Tinha o PB e depois tinha o Tá Vazando, que era um programa de tarde, que era sem pauta, sem trilha, sem vergonha. É aí que eu me encaixo. E aí nós somos aqui também. Nós somos... É aí que eu me encaixo. Então eu entrei pra fazer isso, né? Entrei pra fazer o Tá Vazando, aí eu fiz uns 3, 4 anos de Tá Vazando. Depois, então, eu resolvi mudar pra de manhã, né? Pra mudar um pouco... Em paralelo, tu continuou com as tuas aulas aí. E eu segui dando aula, né? Segui dando aula. Então, depois que eu entro na rádio ali, o que eu já dava aula, né? Então eu resolvi fazer uns programetes que chama, né? Que são aqueles áudios curtinhos de inglês, só que não podia ser uma coisa chata. I am, you are, né? Não pode ser. Verb to do, não pode ser. Então tinha que ser uma coisa engraçada, né? Tinha que ser uma coisa que a pessoa não tivesse vontade de trocar de estação ou bater o carro. Né? Daí que surgiu o and em inglês com o português, né? Sim. Essa vinheta, essa chamadinha da rádio. Então, meus alunos estouraram, né? Bateram lá no teto, pessoas interessadas de querer fazer aula. Então, eu trabalhava na rádio, tipo o Júlio, o pai do Cris, 2 empregos. E eu continuava com as aulas de inglês, que também me davam sempre um aporte financeiro bem, bem interessante, até porque quanto mais pessoas interessadas no teu produto, se não tens mais tempo, não tem como escalar, vai ter que escalar o preço, né? E até então era só presencial, tu não tinha plataforma. Era só presencial. No início era só presencial. Exatamente por isso que eu não tinha muito tempo, né? Até porque ainda tem a parte de deslocamento,
Sim. Que eu ainda ia até as empresas, né? Eu ainda tinha que me deslocar até lá. Isso daí é parte do... A pandemia trouxe coisas boas. Escutem com bons ouvidos. Sim, sim. Ela acelerou muito essa parte digital, né? Acelerou muito reuniões que passaram a ser e-mails, né? Reuniões presenciais. E também essa parte do ensino. Porque hoje você pode aprender qualquer coisa em qualquer parte do mundo sem sair da sua casa com o melhor expert. Então, eu gosto... Aquela pessoa, ela é a pessoa do mundo que melhor faz aquilo lá. Porque tem, né? Somos todos iguais, mas tem um melhor que o outro. Tem. Então, dá para fazer. Eu posso fazer aula com aquela pessoa lá. Se ela tem um curso, está vendendo aquele conhecimento, eu posso fazer aula com aquela pessoa lá. Então, acelerou muito por essa parte. Então, quando eu fiz o inglês com o português, eu comecei a ter muitos alunos. Não dava para atender todo mundo, como é óbvio, né? E começou a ficar bem caro também. Então, eu fui cada vez, na realidade, tendo menos alunos, né? Mas na parte financeira tava tudo ok. Daí depois, então, eu migrei para de manhã, comecei a fazer o hashtag, que é das 9 às 11, e depois dei uma perninha ali 8h30, e daí já me chamaram, então vem fazer o primeiro lá, né? E daí entramos, quando eu comecei o Adams lá, nós tínhamos um patrocinador, e quando eu saí agora, nós deixamos com 11 patrocinadores, recorde histórico de audiência, porque nós entramos bem antes ali da pandemia, né? Então, a gente recebia mensagens todos os dias de vocês me ajudam com a depressão, não consigo sair de casa, não posso sair de casa, perdi essa pessoa, perdi aquela. Isso é fantástico, isso é muito bom. Isso daí paga o dinheiro que a empresa não paga. Sim, né? Mas Falei alto isso? Não, só pensou. Não tá ouvindo, né? Achei que eu tinha pensado. Um beijo pro Fetter, então. E daí, isso. E daí, durante a pandemia, né, que eu também fui para casa, então comecei com as aulas, alguns alunos que eu tinha, começamos a fazer aula pelo Zoom, né, mentoria, quase uma mentoria ali, né. E daí que eu tive a ideia, então, de transformar esse curso num curso online, né, que eu pudesse baixar o preço, para que qualquer pessoa, democratizar mesmo, qualquer pessoa consiga fazer, porque é num valor que qualquer pessoa, né, tomadas devidas proporções, né, porque tem muitas pessoas no Brasil que vivem muito abaixo do que... Ou seja, o salário mínimo não é um salário mínimo. Como é chato isso, né? O cara fala alguma coisa que se justificar. Mas o salário mínimo não é um salário mínimo. O salário mínimo deveria ser um salário mínimo para você ter um mínimo de condições de vida. Aqui não é, né? Aqui é um salário de... Não tem como sobreviver, né? Não tem como sobreviver com mil e poucos reais, não tem como pagar um lugar para morar e se alimentar. Acho que só para se alimentar já não dá, né? Se uma pessoa como eu come, né? Não dá mais. Mas enfim, para deixar bem democrático, ou seja, não ser uma coisa elitizada que só quem ganha muito pode fazer o curso. Não, qualquer pessoa pode fazer o curso e fazer de qualquer estado, né? Porque daí, como eu já tinha vários seguidores nas redes sociais, mais aqui do Rio Grande do Sul, tinham pessoas do interior que queriam, por exemplo, fazer aula comigo, né? Pessoas de Santa Catarina queriam fazer aula comigo. E daí, nesse meio tempo da pandemia, eu segui fazendo a minha parte de humor, né? E os meus vídeos que eu gravava lá do Pensamento do Portuga também, né? E eu fui sempre soltando nas redes sociais, em que um primeiro lá estourou, chegou a 12 milhões, né? Então daí os meus seguidores, eles também cresceram exponencialmente, desde essa parte, né? Então eu tinha, antes da pandemia, acho que uns 40 mil seguidores, hoje eu estou com 300 mil. Então aí já mudou também o meu perfil de seguidores, né? Porque agora antes era Porto Alegre, primeira cidade, segunda Caxias, Bento Gonçalves, Canoas, eram 5 cidades do Rio Grande do Sul. Agora a primeira São Paulo, segunda Rio de Janeiro, terceira Porto Alegre, aí quarta Curitiba. Então já é uma coisa mais território nacional, né? Em que eu também consigo, então, ter alunos de todos os estados e de vários países. Acho que são 20 e poucos países que eu tenho alunos ativos hoje em dia no curso. E aí tu começa... Tá, aí tu entra na rádio... E o meu café, né? Quero café. Dá um grito, liga, vê se ele... Quero café muito bom. Se quiserem me convidar para ir lá de novo, eu vou. O Matheus já esteve aqui, um dos fundadores. Ele esteve aqui conversando, contando a história pra gente. Já traz mais uma água também pra ele aqui, Gabi. Com gás. Com gás. Pode ser. Eu tô com todo o gás, Gabi. Valeu. Como é que foi a entrada na rádio? Aliás, o que mais te chocou, assim? Né? O que mais... não, em Portugal é totalmente diferente o trato, é totalmente diferente a cobrança, ou totalmente diferente alguma coisa, ou não. É só mais uma empresa que eu me adaptei às regras e fui levando. Quantos anos ficou? Eu fiquei 8 anos. É uma vida. Eu fiquei 8 anos lá. É bastante. Eu acho que, num geral, aqui é um país mais aberto e receptivo com os estrangeiros do que propriamente o contrário. Né? Então, acho que é muito mais difícil para um brasileiro, por exemplo, na Europa, conseguir um emprego
legal, que ele gosta e tal, e ele ser bem tratado, Que se do, destaca. do que aqui, Então, acho que aqui, acho que o brasileiro em si, ele gosta até da presença do estrangeiro, né? Não vê só como, a maioria, né? Não vê só como competição. Sim. Mas como em todas as É que empresas, tem muitos países que veem isso, né? Tu tá tirando meu lugar, tá falando Isso, e aqui não, a exatamente. gente é isso aí, mas É. vambora. É, mais ou Entra menos, aí né? Mas nessa então, selva é aí aqui, que eu ia falar. Mas em todas as empresas tem gente ruim, né? Tem gente boa Sim, e sim. tem gente ruim. Tem gente que quer te ajudar em alguma coisa, ou pelo menos não vai te atrapalhar, que já é uma baita de uma ajuda. E tem gente que não consegue ser melhor que tu, então ela puxa o teu tapete pra tu parecer pior que ela. Olha, Né? olha o serviço. Pô, agora sim. Muito obrigado. E a gente não te falou, né? São só 3 horinhas de podcast, fica tranquilo. Não tá ótimo. Pede uma luz. Brincadeira, eu almocei antes de vir que eu já sabia que não ia ter comido. Olha. Foi um bom. A gente não avisou, né? Que era um programa de despedida. A gente não ia fazer mais um Foi essa última. Vocês já me passaram pauta, disseram que era ao vivo. Vocês esperavam o quê? Mas é isso aí. Sobrevivência, né? O legal é esse. A gente tá ouvindo a história. Te fiz a pergunta em português, e aqui eu sempre conto a mesma história, tá? A gente tem mais de 80 episódios gravados, estamos chegando a 90 já com gaveta. Talvez não vão chegar aos 100, viu? Eu acho que eu sei que você fica Gasta a preocupado. tua gaveta, então. Mas teve uma, Que acabou. teve uma empresária que veio aqui, ela é bem jovem, e no meio da pandemia, quando a gente começou a poder se falar e tal, mas né, manter uma distância, lá. Uhum. Em certo momento, foram 2 horas e pouco de podcast, e ela fala assim, e a Paloma pergunta, tá, e aí, amiga, eu não sei como é que se virou na pandemia, solteira, né, e tal. Me virei com meus vibradores. Se a gente pensa em corte, em massificar, não sei o quê, eu pego esse corte e ponho no shorts ou no Claro. Reels e faço assim. Não é a nossa pilha, nunca foi. A gente sabe que o processo ele é longo, a gente tem empresas de 10 anos, a gente sabe como é que chega lá e como é que isso aqui. Então a gente quer manter a história, né? Então, assim, Perfeito. por isso que a gente brinca, quando eu te pergunto a dureza da RBS, é porque óbvio, eu tenho outros amigos que já passaram pela RBS, que estão na RBS, e é uma empresa de maior sucesso, por óbvio, ela tem as suas regras. Com certeza. É mais que eu tô procurando, não tô procurando de forma alguma fofoca, eu tô procurando realmente, assim, o que um cara que veio de Portugal, foi pra Hungria, viajou, foi Londres 2 anos, qual que foi o diferencial aqui, né? E também qual foi a dificuldade, né? Porque tu fala de um professor de inglês que passou a vida inteira rodeando isso, do nada ele tá num lugar que tem holofote, que tem essa coisa de ego, né? Ele sempre ficou mais sozinho, boa, né? Boa. Então tu se Tem expõe muito ali, né? uma disputa de ego. Tem uma frase que eu escutei logo quando eu entrei na empresa, que era a RBS é um circo onde o bilheteiro ganha mais que o palhaço. Tá. Uhum. Essa é uma boa frase. Eu não entendi no início, depois eu entendi. Depois todo mundo entende. Na verdade, depois todo mundo entende. O que acontece? Eu trabalhei na Copa do Mundo também aqui na empresa, que foi... o Brasil, quando recebeu a Copa do Mundo em 2014, teve a empresa principal, lá o Grupo Águia, lá no Rio de Janeiro, e depois cada uma das sedes tinha a empresa local, né? Eu trabalhei na empresa local daqui também. E trabalhei em escolas também. Então, em todos esses lugares por onde eu passei, sempre teve a competição, né? Sempre tem uma competição. E tem lugares que tem competição mais sadia, outros nem tanto, né? Sempre tem o PNC em tudo que é lugar, né? A gente não vai... Infelizmente, o local de trabalho não é um local para achar que vai fazer grandes amizades, que vai levar para a vida. Talvez aconteça. Mas não é um lugar para isso, porque muitas vezes a pessoa A finalidade não é essa. está sendo teu amigo, que parece ser teu amigo, mas não é ser teu amigo, né? Ele só quer ficar próximo no sentido de vamos manter nossos inimigos mais próximos, né? Então, e tem muita gente ruim, basicamente é isso, né? Então, conflitos e deixa eu pensar, para não usar palavras muito... Adversidades. Adversidades, né? Criadas, né? Montadas, né? Reais algumas, mas muitas delas criadas e montadas, a gente tem em vários lugares. Só que o que acontece? Dentro dessas empresas mais comuns, mais tradicionais, as pessoas elas fazem isso para agradar o chefe, né? Então, para agradar uma pessoa, ela, né, puxa do tapete, né, faz um negocinho, faz um joguinho pelas tuas costas e tal. Só que ali, além disso, além de ter o agradar o chefe, tem o agradar todo mundo, né? Tem agradar toda uma audiência. Então entra muito essa parte do ego, né? Que tem muita gente lá que... E também como acaba sendo tratado assim, que era uma coisa que eu não estava acostumado, né? Como celebridade, né? Subcelebridade, né? Bem sub. Depois, abaixo do BBB. Não, o BBB também é pior. Falei, ó, não precisava ter falado isso? Tá.
Não, mas aí então tudo Eu bem. tô- Ele que perguntou, eu nem queria estar aqui. Ah, Não, tô brincando. Na verdade, ele que queria estar no BBB. Não, é verdade. E eu vou anunciar. Tem BBB ainda? Tem, né? Ah, Eu esse tô tá, entrando esse na tá bombando representante. esse BBB. Tem tanto que eu nem sei o que tá rolando. Mas enfim. Nada. Então ali Falta tem mais muito alguma isso, coisinha? né? Tem essa parte do ego. Falta mais alguma coisinha aqui? Tu quer falar? Ó, Isso eu deixei pro final ali. O bom vem no final. Fiquem aí. Retenção. De nada. Retenção. Então tem esse ego, né? Então são pessoas assim que, como elas são muito bem, estão tratadas como celebridades fora, elas também chegam dentro da empresa, também acho que é assim. Só que daí é como se fosse os galácticos do Real Madrid, né? É quem tem mais fama, né? E daí se esse tem mais fama que eu tenho que batalhar com ele, porque eu que tenho que ser o mais famoso. E o que eu notei é que principalmente nos programas de talk, que tem muita gente, eles não querem que o programa seja o mais ouvido, eles querem ser o mais famoso do programa. Uhum. Querem ser mais famoso que o programa. E não uma equipe, né? Por isso que o Despertador funcionou tão bem comigo com o Adams, né? Porque não tinha essa disputa de ego. Ele entendia o meu lugar, eu entendia o lugar dele. Era o policial bom, policial ruim. Não vou dizer nem quem é quem. Uhum. Vocês já devem ter entendido. E funcionava bem, né? É o cara mais good vibes e o cara que faz mais a piada. De novo isso aqui. É o cara... Nós vamos tirar isso aqui. Não. pra mim, veio da Itália, né? Infelizmente é isso. O cara né? fala... então é o cara que levanta a bola, o cara que dá a paulada. O cara que fala uma coisa mais no limite, o cara... veja bem. E é importante também ter duas pessoas pra... né? Tem sempre aquela bola. Um faz escada pro outro. Joga pra lá, joga pra cá. Agora, quando bota muita gente dentro de um mesmo programa, todo mundo quer agarrar o microfone, todo mundo quer ser diferente, quer se destacar, né? Nem que pra isso precise pisar no outro, né? Daí começa um joguinho, panelinha, aquelas coisas. Sabe que eu vi, cortando muito sim, mas eu dei uma palestra esse final de semana agora sobre liderança e numa das referências que eu busquei na internet, tá, o livro, ele conta uma história seguinte. O Simon Sinek, ele fala Muito bom. assim, por que no exército, né, ele tá falando do exército americano, enfim, foi emboscado e tal, aí um capitão foi lá buscar os corpos e blá, 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 e esse cara ganha a maior honra do exército, né, a maior medalha. E por que não? Esse cara ganhou uma medalha porque ele se doou para os outros, né, em prol dos outros. E o Tem esse exército, filme, né? na verdade, não O Hacksaw um, Ridge, não é esse? eu não, bom, não Que sei. ele salva, acho que é esse daí, que ele Ele vai- salva um monte de gente sem se eu ter fosse- disparado nenhuma bala, né? Não é. Não matou ninguém? O cara era um capitão de Esse guerra, matou? vamos dizer assim. Não se matou. Não, ele matou alguém, esse. Teve um que foi Eles muito foram muito emboscados, violento. mas não importa essa Enfim, parte. estraguei a tua história. Vamos contar a lição. O importante... Eu já vi. Tu já viu? Não A vou palestra. que Aí tão falando? ela viu a palestra. Então, Aí ela... E aí no final assim... E qual o problema? Que é uma palestra de empreendedorismo, né? Ele fala assim... E aqui fora dos exércitos, a gente parabeniza os que sacrificam os outros em prol dele mesmo. É, isso aí. Então assim, tu que sacrificou mais gente, tu que não sei o que, não sei o que lá. Claro, não é tanta maldade. Enfim, Então, mas ele só tá assim, por que eu não tenho essas pessoas? Por que eu não tenho esses caras trabalhando comigo? Por que esses caras vão pro exército? Não, Claro. ao contrário. É o ambiente. Aí ele chega à conclusão. O círculo dourado, aí tem toda uma teoria. Mas é o ambiente faz assim. Porque Com certeza. se eu faço por ti, tu faz por mim. Uhum. Né? Então, se eu te busquei no meio do tiroteio, tu É vai isso buscar aí. no meio do É, tiroteio. um sentimento de grupo, E quando né? tu tá nesse grupo diferente aí, tu, opa, se ninguém é escada pra mim, eu também não vou ser escada pra ninguém. Uhum. Então, eu aprendi isso tendo com os trapalhões. E aí, você escada, É. o Dedé. E É. aí... Trapalhões eu aprendi muito também. Já vi vários ao vivo. Nós também. Não, o que E mais aí- tem é Trapalhões, né? Então foi isso. E assim, é o que tá contando agora, é o que o cara falou numa palestra lá. É um TED, na verdade. Ele tem um vídeo muito bom também, podem procurar aí. Simon Sinek, sobre os millennials. Como é que eles funcionam, como é que funciona o cérebro deles e por que essa geração é tão diferente em relação às outras. Os milênios já são velhos, né? Agora são Isso. os Z. Mas enfim. Mas ele fala sobre os millennials, é muito Esse bom. cara, como o Portuga falou, ele é o mais famoso dos famosos, todo mundo é igual, mas ele é o mais famoso dos famosos sobre liderança e gestão. Hoje em dia. Então não é todo mundo igual, né? E outra, você não pode ser o que você quiser, né? Você não é todo mundo, se a mãe falava tá certo, mas você não pode, né? Tem que falar isso cedo pra criança. Não pode ser tudo que tu quiser, pode ser tudo que tu conseguir trabalhar pra chegar lá, né? Mas não é assim ficar sentado e vai ganhar, né? Eu acho que é mais Vai- isso. vai, né? Mas eu sou da teoria que se um ser humano Pode fez, ser. eu também posso fazer. Não, com Se eu certeza. tivesse foco o bastante para fazer. Exatamente, né? Mas não é assim, vai dar pra todo mundo chegar Não, lá. não, né? não. Até qualquer sala de cinema tem uma lotação, então não dá sempre pra todo mundo, né? É isso aí. Por mais que a pessoa consiga comprar.
E para finalizar essa parte, eu acho que qualquer lugar tem competição, e competição pode ser sadia. Né? Eu acho que é uma coisa boa, né? As pessoas, quando elas competem entre si de uma forma sadia, o produto melhora, né? O produto final vai melhorando, né? Porque eu tento ser melhor que tu, aí tu consegue, então eu vou melhorar o teu processo, então eu vou, né? E a gente vai evoluindo juntos, né? Com essa competição sadia. O problema é quando começa a haver uma competição de conflito de puxar tapete, né? Ou seja, porque daí é Sim, de valores, competição de valores e não de resultado. De desvalorizar o outro, né? De tentar minar o outro para que sim, que tu consigas ter aquele destaque, né? E fora joguinhos de bastidores, são outras coisas que eu nunca gostei muito disso, né? Nem de holofote, sei lá, nunca foi meu objetivo ir num lugar com outra pessoa, por exemplo, da empresa, e eu tirar mais fotos do que outra pessoa. Né? Não é esse o meu objetivo, eu ser mais reconhecido. Mas lá dentro isso é uma coisa que, para algumas pessoas, bate muito no ego, né? Ou seguidores na internet é outro patamar, né? Como é que ele pode ter mais seguidores que eu? Entendi. Né? Daí tu resolve pedir demissão, sai para te focar no teu curso. No meu curso e na minha produção de conteúdo, né? Como eu falei para vocês ali antes, desde que os meus conteúdos de humor viralizaram também, eu deixei de ter só um público de Porto Alegre, né? Então, meus vídeos estão chegando para todo o Brasil. Inclusive, semana passada eu fiz um podcast em São Paulo. Ah, que legal. O Thor Talk Show. Foi, inglês pra ti, né? Foi bem engraçado. Não, eu tava tentando lembrar como é que era o nome. Eu ia te perguntar também, né? Não me aliviou em uma. Eu também tô acostumado com o microfone. Tá bom. Então daí como o meu público ele deixou de ser só o daqui, né? Eu entendi que eu poderia, esse era um bom momento para fazer essa transição, né? Por quê? Porque a rádio era uma coisa que eu gostava de fazer. É um programa legal, já estava um programa redondo, a gente já tinha uma família fiel de ouvintes, né? Que já era uma família do Despertador, né? Todo mundo já entendia como é que funcionava, então a gente levava alegria para muita gente, eu recebia mensagens de todos, continuo recebendo, mas eu recebia mensagens daquele gênero todos os dias. Temas, né? Da onde era vocês que criavam? Eu criava. Diário? Diário. Conta pra quem pauta do dia e pensamento português era diário, eu criava. Cara, era surreal, porque a gente trabalha com conteúdo, muito menos do que uma rádio, por óbvio, né? Sim. Mas, assim, todo dia eles tinham assim... Todo dia tinha uma pauta nova. Dá um exemplo aí, por exemplo, sei lá. Os apelidos mais engraçados do tempo de infância. Coisas que mãe fala. E aí eles... Coisas que vocês têm em casa que vocês não conseguem se desfazer. E aí a audiência fica mandando áudio. E eles pegam o celular, tragam na rede pau. Bota o áudio e eu li os textos, né? Eu li os textos e ele botava os áudios. Eram umas histórias inacreditáveis. Inacreditável. Porque a graça, esse que eu enxerguei, e aí esse foi o nosso pulo do gato, né? Esse foi a nossa virada de chave dentro do Despertador, que era um programa matinal de uma pessoa. Era um programa matinal de uma pessoa, apresentando música e dando as notícias ali. São 7 horas, 7 e 5. Então 30 graus e tal, e aí toma música. Então quando eu entrei, eu levei essa parte da pauta do dia, porque eu achei que hoje em dia as pessoas, se elas querem... Primeira coisa, se elas querem notícia, elas vão pra Gaúcha, que é a referência do segmento, né? É a melhor que tem. Nós somos uma rádio de entretenimento. Entretenimento entre música e humor, né? Por quê? Porque se for pela música, a pessoa vai lá e coloca o Spotify dela, né? Coloca o pendrive, coloca outra coisa. Ela vai escolher. Certamente ela vai ter melhor gosto para ela do que a programação que tá lá. E uma coisa que tem que repetir muito, né? A rádio acaba sendo bastante repetitiva. Então, o que muda? Por que a pessoa vai escutar o rádio? Para poder ver essas coisas do ao vivo, né? Poder dar voz a voz dos desconhecidos. Onde é que ela vai escutar um áudio de uma pessoa de Santana do Livramento que pensa da mesma forma que ela ou que tem uma história hilária? Só ali. Então esse era o nosso diferencial, né? Muito legal. Dentro do programa. Eu vou te dizer, tu vê como pra mim era muito legal, porque, claro, fiquei sabendo da tua saída, e eu não lembro, ou não me marcou, mas eu fazer esse trajeto, porque eu continuo levando meu filho no mesmo horário do programa, e não me marcou mais ter essa coisa engraçada, vamos dizer assim, esse momento. Enfim, vou reparar um pouco de novo. Não sei se eles chegaram a montar outra dupla, ou ficou só o Adams por enquanto. Acho que é só ele, eu também não tô acordando mais cedo para escutar. Então, essa era uma das coisas, né? Eu falei já que eu não gostava de acordar muito cedo, né? Então, não é que eu não trago, é que as pessoas têm uma falsa ideia de que quem não gosta de acordar cedo é preguiçoso. Não, mas tem pessoas que têm uma atividade mental muito maior à noite do que de manhã, né?
É que, exatamente, quando tu coloca muita gente no mesmo saco de balaio, no mesmo balaio, aí começa a dar uma confusão. É errado, né? Por exemplo, ontem eu fiquei gravando aula até 2 da manhã. Por quê? Porque de noite não tem barulho, não tem ninguém, não tá tem tanto obra. calor, não tem obra, não tem um solaço batendo no meu olho, então é bem mais fácil, né? Mas também, eu tenho que acordar às 7 da manhã pra academia, eu não consigo. Não é uma coisa que eu tenho força, vontade, ânimo e tal. Então eu já acordava num mau humor, 6 e pouco da manhã, e eu tinha que abrir a maior rádio de entretenimento, dando um bom dia e fazendo as pessoas rir. Então era um desafio, mais uma vez saindo da zona de conforto, né? Mas chega um momento que a gente quer ficar confortável. Chega um momento, Que a zona né, de conforto é que a gente por quer algum ficar motivo, confortável. né? Então eu tinha pedido ano passado para uma troca de horário, para poder migrar e tal. Sempre ficou naquela coisa, vamos ver, não sei o quê. Pra tirar a gente vai ter que colocar outra pessoa que faça o que tu faz e tal, e não tem. Então daí a gente chegou nesse... No mesmo ponto daquela diretora do IASG lá, que tipo assim, ou tu sai do... Então, né? Então, como o curso... sempre as aulas de inglês, elas acompanharam mais ou menos ali a minha receita, né? Mas com o curso online, realmente deu uma decolada, né? Então, eu preciso do meu tempo, né? E é uma coisa que eu consigo focar mais e que me dá mais liberdade de tempo e de financeira também e geográfica. Né? Então, isso era uma coisa que eu procurava. E agora eu consegui, tô bem feliz, tá decolando de vento em popa. Eu acho que Foi um processo de escala já, até estou procurando uma empresa, uma agência de marketing digital. Cheguei atrasado hoje porque eu fiz umas 4, 5 reuniões. Então, se tiver alguma nos ouvindo, quiser entrar em contato. Indicar, ótimo, inclusive. Então, é mesmo, é mesmo. Então, perfeito. Tá, a gente tem uma bem legal. Então, um processo de escala que eu quero delegar toda essa parte de... Sim, não quero mais saber do post do dia, do não sei o quê. De copywriting, de gestão de tráfego, de estratégia digital. Quero delegar toda essa parte que eu aprendi a fazer também durante a pandemia. Eu fiz quase um MBA de tanto curso online que eu fiz sobre marketing digital. Então, eu consegui botar o meu curso no ar e vendendo e dando bastante lucro. Sou um dos melhores vendedores da Hotmart também. Que legal. Tenho todos aqueles selos lá que eles vão dando, de 80%, 90% tal dos vendedores. Mas eu quero delegar toda essa parte estratégica e mais... Toda a parte que eu posso delegar. O que eu não posso delegar? A aula. Eu tenho que dar aula, então eu tenho que gravar minhas aulas. É o conteúdo que eu vou colocar no Instagram de humor, seja de inglês, seja de qualquer coisa. Eu tenho que gravar essas coisas e botar ali. Então é nisso aí que eu sou melhor e é nisso que eu quero focar agora, né? E eu acho que, cara, tá tudo Tem que chegar um momento de delegar as coisas. Claro, né? que a gente falou verdades aí da empresa que tu saiu e tal, e faz tudo parte. É a mesma coisa, tu pegar a molecada que trabalha aqui, ela vai ter seus poréns quanto à gestão que nós temos sobre eles e tal. E tá tudo certo. E também acho que o mais certo... Acabou o café? Tu quer mais café? Isso é o que eu ia falar, né? Mas Acabou o café de novo. Não vou nem mas falar ele tá mais. achando que tá numa cafeteria também, né? Não, mas Visita. Mas estamos aqui há 2 horas, um café. Toma um negocinho. Agora não chegou atrasado. Agora ficou bom. Mas, cara, assim, e também porque toma 2 horas, também tem teu tempo, teus alunos, cara, eu acho que tá tudo certo, todo mundo tem que saber seu tempo, porque tem muita gente que vem conversar comigo, cara, por causa das empresas, por causa do tempo, por causa das experiências, e tem muito amigo meu, tô infeliz aqui, mas tô infeliz por quê? Exato. Por que tu não toma atitude? Por que tu não pede demissão? Pois é, mas é que eu tô na empresa aqui há 10 anos, ou 8. Porque a estabilidade é isso, né? A zona de conforto é isso, né? Só que a zona de conforto, ela te adormece também, né? O que muitas vezes parece ser bom, não é bom mais. É só porque é acostumado. Casamento é assim também. Não queria falar disso de novo. Sim, mas casamento, minha esposa, mas tá casamento é um pouco... bem, eu acho que qualquer coisa que é grávida. assim, né? Que a pessoa tá ali, muitas vezes, não dá mais prazer pra pessoa, não dá mais alegria. A pessoa levanta todos os dias e... Putz, que merda, vou ter que fazer de novo. Se você... Faça o teste. Se você não gosta de trabalhar segunda-feira, nem terça... Se domingo da noite já começa a dar um ruim na barriga... Já começa a dar depressão e não tem mais o Faustão, tá num tempo de mudar, né? Porque a segunda-feira não é ruim, né? A minha segunda-feira agora é ótima. Eu acordo na hora que eu quero, eu vou na academia, treino, daí eu volto, almoço, daí eu vou pensar o que eu vou fazer de tarde. Então, pra mim, é ótima a segunda-feira, né? A segunda-feira, quando a gente tá de férias, é ótima, não é? Tem uma frase do cara que tu escolheu, que foi o Piangers, que eu vi num podcast, acho que agora ele foi em todos, né? Os maiores do mundo. E um dos cortes que eu vi inteiro, acho que eu vi do Thiago Nigro, só o do João J ainda não vi. E ele falou assim, o homem tem 2 vidas. Quando ele descobre que tem uma só. Enfim, eu tenho um contexto aí, mas assim... A segunda começa quando ele descobre que só tem uma. Isso, a segunda... Boa, Gabi, obrigado. A segunda começa quando descobre que só tem uma. E eu tô muito nessa, assim, porque amo todos os negócios, claro.
Só o Barum que eu entrei como funcionário, depois virei sócio. Então não fui eu que construí a marca, vamos dizer assim, mas o tamanho que ele tem hoje, com certeza. De resto, tudo foi criação nossa, assim. E tá tudo certo. Só que, cara, uma vida é uma só. Mas Então, e o tempo? O tempo é o único recurso que não é renovável, né? Exatamente. Quem tem tudo sempre tende a querer mais. Quem não tem saúde, por exemplo, só quer uma coisa. Saúde. Isso é a única coisa que muda, né? Então eu valorizo muito meu tempo com quem eu... Vocês estão vendo, né? Eu tô aqui. Com quem eu passo meu tempo, minhas amizades, né? E também o trabalho, muitas das vezes, é uma escravidão moderna, né? Você vende o seu tempo por um valor, um salário ali. Claro. E uma coisa é você... É que isso seja o mais proveitoso possível, né? Seja o mais leve possível, né? Que não te cause tanto mal-estar. Será que vale a pena estar ganhando mais nessa empresa e não sei falar essa palavra. Negligenciando. Isso aí. Mulheres e filhos e tal, né? E não se alimentando bem e não tendo tempo para fazer um exercício físico, né? Do que adianta isso, né? Acho que tem que ser feita uma conta bem séria, né? Uma conta até acho na ponta do lápis, e talvez a maior parte das pessoas vai se dar conta que o tempo delas pode ser melhor investido, né? Mais importante do que o dinheiro. A gente falou um pouco lá atrás sobre isso, mas assim, é a fase de cada um, né? Claro. Então, assim, é o tempo de cada um. E quando a gente alcança uma estabilidade um pouco maior financeira, porque assim, é inegável que tu tem que dar o gás em algum momento, Claro. que tu vai não dormir, tu vai não alimentar, tu vai ficar longe da família, vai ficar longe dos amigos, vai ficar longe... Porque eu brinco com a Paloma que ela virando sócia, né? Agora... Vai parar, 7 anos que eu não durmo. Vai parar de ser convidada para ser madrinha de casamento das amigas, vai parar de ir no churrasco dos funcionários. Vamos continuar. Porque a gente trabalha toda semana, porque a gente gosta do que faz, então assim, naturalmente tu já vai vindo pro escritório, porque nem tem nada para fazer quando tu tá aqui dentro. Entendeu? Então assim, vai acontecendo. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Só que quando começa a equilibrar as coisas, foi exatamente isso que tu falou. Então, vamos bater as 2 horas aqui agora. Te agradecer, do fundo do coração mesmo, muito obrigado. Tanta disponibilidade. A gente brincou pra caramba aqui, então se alguém se sentiu ofendido, aí, cara... Vai no meu Instagram, @PortugaMarcelo, me xinga lá. Pode xingar direto. Vai lá, O pode xingar lá. Contribui pra isso. Eu tenho um quadro pena. lá no Instagram que eu faço que é o Respondendo a Haters. Tá, Você já viu que eu faço isso aí? Eu vi um. Que eu recebo hate assim, gratuito, né? Uma pessoa, sei lá, tá passando e não gosta do meu vídeo. Vou parar aqui pra dizer que eu não gosto. Muito legal, nota 0. Aí eu vi lá o nome do cara, não sei o que, cantor. Eu disse, sabe qual é a diferença entre um cantor como você e uma pizza? É que a pizza é capaz de alimentar uma família. E assim, a gente encerra esse episódio, nosso segundo episódio ao vivo. Desculpa, Paulo. Eu não venho mais. Sim, não vem mais que não tem café. A gente não conseguiu. Tem canal, né? Tem canal. Você foi o canal. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Meu. Valeu pelo carinho, valeu pelo tempo todo que tu ficou aqui com a gente. Realmente foi sensacional. Valeu mesmo. Obrigado. Ponto.rec, aqueles beijos. Beijo pra excelentíssima, já que tu não falou também de casamento, né? Anne Bianchi. É ótimo. Eu já fui casado. Consegui sair vivo. Tu vai pedir desculpa de novo? Tem um monte da... não, desculpa é sempre bom pedir. Né? Beijo, gente. Beijo. E pra quem, né? Beijo, normal. Eu sou casada e sou feliz. Também, pelo amor de Deus, caiu o canal, vai começar. Gabi, aperta do vermelho, por favor. Beijo, gente. Tchau, tchau.